TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não TokuCast está no ar. Aqui é o Gil e hoje nosso tema é um pouco especial, né? Falaremos um pouquinho da emissora que marcou uma geração, parte fundamental da cultura brasileira, a TV Manchete. Ela é referenciada até hoje por diversos motivos e dentro do nosso fandom de Tokusatsu, assim como nos fandoms de nostalgia, né? Está sempre presente nos conteúdos de canais e projetos ligados ao gênero Tokusatsu principalmente, mesmo tendo se tornado com o tempo algo de brincadeira, sejam elas saudáveis ou irônicas, como a famosa alcunha do Manchetossauro, né? A TV Manchete faz parte aí não apenas da história da televisão e da cultura brasileira, como eu já citei, mas também é um capítulo inquestionável da trajetória do gênero Tokusatsu aqui no Brasil. E após 299 episódios do TokuCast, 37 episódios do TokuCast Júnior e 195 episódios do Toku Agora, nós resolvemos dedicar pouco mais aí de uma hora para relembrar e revisitar a sua história. E é claro que nós vamos falar muito mais de Tokusatsu do que, né, do Aconteceu, Virou Manchete, ou do Jornal da Manchete, né? É isso, certo, Kuroda? Certo, é isso aí, pessoal. Eu sou o Kuroda e aqui TokuCast é um podcast de primeira classe, né? E como o Gil falou aqui, TokuCast e você em primeiro lugar. É isso aí. E quem são os Manchetossauros? Mas aqui de forma carinhosa, né? De forma carinhosa, né? Como eu falei na abertura, né? O Manchetossauro é usado de forma irônica e também de brincadeira, foi como uma brincadeira saudável, né? Como aqui agora. Muito boa noite, Brasil. São 18 horas e 13 minutos, horário de Brasília. Está no ar o Aqui Agora. Aqui Agora é outra emissora, né? Quem são os Manchetossauros escolhidos para falar um pouco sobre a história da TV Manchete? Vamos lá, aqui ó, diretamente do nosso Clube da Criança, temos aqui por ordem pelo meu IQQ, ele, o diretor artístico da Super Hero Media, apresentador do programa Toku Agora, diretamente do Tokusatsu 1 Minuto ou Mais. Que saudade de você, senhor Adriano Nares, seja bem-vindo. Opa, muito bom estarmos aqui para falarmos da Manchete neste podcast de primeira classe, diríamos assim, né? Muito bom, sempre de primeira classe, sempre de primeira classe. Ele também que me acompanha aqui nas apresentações geralmente, quando não estou, que é quase todas, faz parte aqui da diretoria. Ele que eu sempre digo isso e reforço, sempre com um comentário faceiro nos momentos certos, né? Senna, seja bem-vinda. Opa, um abraço aí, pessoal. E aconteceu, virou TokuCast. Boa demais. Ele, que saudade de poder dizer isso. Minha borboleta irradiada pela luz. Ele, campeão invicto do concurso de camiseta de Tokusatsu molhada. Estamos agora aí em busca da vitória da temporada Verão 26. Que saudade também. Dani Tsurugi, seja bem-vindo. Oi, gente, sou Dani Tsurugi. Sim, estamos aí na sexta temporada já do concurso. E eu ganhei o concurso, eu ganhei o prêmio Golden Butterfly, né? Sim. Então, mais um prêmio eu consegui aí. Seja bem-vindo a mais um cast. Ele que, se pudesse, teria sido figurante em Chica da Silva. Obrigado, Dani. E nosso convidado mais que especial, que também tá aí na Tokunet há muitos anos, fã de Junichi Haruta igual eu, diretamente dos fóruns, conhecido como Diana Black, mas agora nos mundos heróicos aí, e tem esse último ano, gravou coisa pra caceta pra falar de Herói 30 anos. Seja bem-vindo de volta, Matheus Mosman. Boa. Olá, gente. Muito obrigado pelo convite aí. Sempre bom estar com os amigos. Bom demais. É isso aí. Vamos então, né, tomar uma aguinha enquanto o Rafael passa alguma das 5 vinhetas que a Manchete teve. E a gente já volta para contar um pouco sobre essa emissora histórica.
1922, fugindo da Revolução Russa, os Bloch migraram para o Brasil e montaram uma pequena gráfica. Na década de 50, já naturalizado brasileiro, amigo do presidente Juscelino Kubitschek e de muitas personalidades, Bloch criou a revista Manchete. A editora cresceu, mas Bloch sonhava mais alto. Em 83, foi inaugurada a Rede Manchete de televisão. O império construído por Bloch incluía parque gráfico, editoras, 5 estações de TV e 42 emissoras afiliadas. Antes de começar a falar da TV Manchete em si, é importante dar um resumo rápido aí sobre o Adolfo Bloch, né? Acho que é importante de falar que o Adolfo Bloch, que nasceu em 1908 e faleceu em 1995, né? Um ucraniano, né? Foi o fundador da TV Manchete, né? Do grupo, né? E que veio cedo pro Brasil com a família, né? Dizem que ele já trabalhava lá, né? Onde ele morava, na Europa, né? Já com coisas gráficas, né? Então, quando ele veio pra cá, ele já foi atrás de comprar já a primeira impressora e dizem que começou imprimindo folhetinho de Jogo do Bicho. É isso aí. Vamos jogar hoje 26, a gente depois procura o 26 no Jogo do Bicho. E rapidinho, em 52 ele já lançou aquela revista Manchete, né? Que era tipo uma versão brasileira da revista Life, né? E a revista Manchete, ela com o tempo, né, foi se tornando uma das mais influentes do país, e é por isso que acabou, né? Acabou condicionando ele a ter essa, vamos dizer assim, né, chance de montar a televisão dele, né? Então ela não era a Cruzeiro não antecipava ela? Ele já criou mesmo a Manchete? Não, a Cruzeiro não era do Adolfo, né? A Cruzeiro era dos Diários Associados e era o dono da TV Tupi, por exemplo, de diversos jornais no Brasil. Ali nesse período, quando o Adolfo Bloch criou a Manchete, a revista Cruzeiro era a principal revista semanal de informação brasileira, né? E realmente o Adolfo, ele cansou, ele tinha os irmãos como sócio, com o tempo ele foi comprando a sociedade dos irmãos para virar o único dono ali da Bloch Editores, mas com a participação dos sobrinhos ao longo dos anos, né? O Adolfo, ele cansou de imprimir para os outros e queria imprimir o próprio produto, né? E como o Crodo citou, baseado na Life e também na Parimat, que é a maior revista semanal francesa e que existe até hoje, a Life já não existe mais nos Estados Unidos, né? Já faz tempo que foi descontinuada. Ele lançou, então, a revista Manchete, que ao longo dos anos 60, aí sim, ela foi ganhando espaço e desbancou a revista Cruzeiro em publicação. E depois a revista Manchete viria a ser desbancada nos anos 70 pela revista Veja da Editora Abril. Né? Mas ainda a gente teve um bom tempo a revista Manchete, né? Anos 90. Ela é largona, não cabia no plástico, da pasta plástico. Ela seguiu até o fim do Grupo Manchete, né? Ela seguiu sendo publicada, né? Ainda tinha seu público, né? Ela faliu em julho de 2000. Julho de 2000? Ainda do Grupo Bloch, né, cara? Então ficou ainda uns meses ainda após, já o começo da Rede TV, então, né? Porque a emissora ela fecha em 99, mas o Grupo Bloch só fecha em 2000 também. Mais de um ano depois da venda da televisão é que a parte impressa foi encerrada, né? Inclusive, eles já tinham pronta para ir para a gráfica uma edição da revista quando entraram na redação e comunicaram que acabou. Agora todo mundo passa no RH que acabou. Então, estava pronta a última edição, só que ela nunca foi para a gráfica. Eles não sabiam também que essa era a última edição. E a capa era a vitória do Rubens Barrichello, né? A editora Bloch, para você que tá ouvindo a gente, ela foi fundada em 52 e encerrada em 1º de agosto de 2000. Meus amigos, hoje é um dia importante para a família Manchete. Como vocês sabem, a nossa riqueza é o trabalho e o otimismo. Para nós, a televisão foi um desafio. Estamos felizes em continuar contribuindo para a construção do Brasil grande. O presidente João Figueiredo confiou em nossa empresa. Para nós, a televisão representa responsabilidade. Estamos produzindo uma programação de alto nível. É um dever mencionar o pioneiro Assis Chateaubriand, homem de grande visão. Apresento minhas saudações.
a TV Educativa, a TV Cultura, a TV Bandeirantes, a TV Gazeta, a TV Silvio Santos, a TV Record, as emissoras independentes e a Rede Globo de televisão. Meus agradecimentos ao Dr. Roberto Marinho. Nossa amizade já passa de meio século. Deixo com vocês, meus amigos, a Rede Manchete de televisão. Ela está no ar. O Adolfo, ele foi amigo do Roberto Marinho, eles trabalharam juntos aí, né, nos anos 40, na Rio Gráfica, a Rio Gráfica que se tornou depois a futura Editora Globo, né, e aí é legal citar isso porque eles eram amigos, eles eram empresários que praticamente não competiam diretamente, né, o mercado era um mercado um pouquinho diferente, a forma como, na linha editorial, vamos dizer assim, né, da Editora Globo e da Block. Inclusive, a Globo ajudou o Block a planejar, né, praticamente a construção da Manchete. Já vamos contar, né, como é que a Manchete nasce, mas a Globo participou dessa, né, ajudou, né, o Grupo Globo, através do Roberto Marinho, ajudou o Block a construir a Manchete. Só que o Adolfo tinha, né, um acordo de cavalheiro, depois ele não cumpriu com o seu Roberto, né, que era não competir pelo mesmo público, né, ou seja, principalmente, né, não fazer novelas, né, porque a gente sabe que não aconteceu depois. Mas... O forte da Globo era, logicamente, a televisão, já nessa época, o jornal O Globo no Rio de Janeiro e a rádio O Globo no Rio e em várias outras praças do Brasil. A própria editora Globo não publicava revistas, publicava quadrinhos, outras coisas, revistas, mas ela não tinha uma revista semanal. A revista semanal ela passou a publicar só em 98, quando foi criada a revista Época. Então, eles realmente não concorriam, porque a grande estrela da Block Editores era a revista semanal Manchete. Então, a Block era a grande concorrente da Editora Abril. Inclusive, o apoio do Marinho ao Block foi menos pela amizade deles e mais para fazer frente à Editora Abril, que também pleiteou a concessão de televisão ali no começo dos anos 80. E a Editora Abril, depois das organizações Globo, era o maior grupo de comunicação do Brasil. Então, o Marinho, espertamente, para impedir que a Editora Abril viesse a ter um veículo de televisão, ele deu ali o apoio dele para o Adolfo Block, porque ele achava que o Adolfo seria menos perigoso. Mas, com o tempo, ele se arrependeria um pouco disso, né? É um pouco de encontro, então, talvez você parar pra pensar, até com a própria criação, então, da Manchete, porque o Gil vai falar, mas parte da concessão, da divisão, foi com o Grupo Silvio Santos, né? Então, Roberto Marinho falou, opa, vou deixar também não. É assim, é importante que não é sobre a história da Globo, né? Mas a Globo tem as concessões dela também. Lembrando que a Globo, né? Ela é São Paulo, Rio, Brasília, Pernambuco e Minas, né? Mas a concessão da Manchete, né? As concessões que a Manchete disputa, porque no final dos anos 70, né? Já em 80, fecha a Tupi, TV Tupi fecha, fale, né? Cara, vai à falência Tupi. E também tinha algumas concessões da Excelsior, lá do começo dos anos 70 também estavam largadas, não estavam com o Globo, não estavam com outra emissora. Excelsior de São Paulo, Excelsior de São Paulo. Porque, se não me engano, em São Paulo, a Globo pega a concessão da TV Paulista, não é, Nancy? E no Rio da Excelsior... A Globo comprou a TV Paulista, que se tornou a Globo São Paulo. E aí, o que acontece aqui? O Silvio Santos já tinha TVS, já era algumas posições no Rio, já estava atuando, né, no final dos anos 70. E aí, nesse final da Tupi, as concessões são divididas aí. Não vamos entrar muito nesse detalhe, que eu também não tenho toda essa informação, né? Entre o Grupo Silvio Santos, né? E o Grupo Block aqui. E aí o Adolfo Block vai o SBT, né? A TVS nasce antes, né? Ela estreia antes. No caso da Manchete, a Manchete só vai estrear em 1983, em dia 5 de junho, né? De 1983, que é a estreia da TV Manchete em rede aberta. Apesar dele não ser, né, não ser amante da parte de televisão, o Adolfo Block, ele era aficionado por qualidade, né, cara? Então ele queria, já que assim como ele prezava muito pela qualidade na sua gráfica, ele também, e na sua editora, né, ele também partiu do mesmo princípio para a TV, né? Inclusive a TV Manchete, ela gastou um bom dinheiro, né, fez uma boa dívida de empréstimo aí, mas investiu bastante em funcionários,
em equipamento, tinham equipamentos que eram equipamentos já até mais avançados do que a própria Globo, né? No começo da Manchete. A Manchete investiu pesado aí para poder fazer uma TV de primeira classe, como a gente brincou no começo, inclusive esse foi o primeiro slogan da Manchete, né? E ela queria fazer um jornalismo semelhante a emissoras inglesas, por exemplo, e americanas, um entretenimento também jovem, de certa forma atraente, já com a cara da década de 80, né? E isso a gente vê muito pelos programas que a Manchete criou, né? Vale citar também que o Adolfo Bloch também era próximo de muitos políticos também, assim como o senhor Roberto Marinho também, o senhor Silvio Santos, né? A gente está vivendo num momento atual do Brasil que a galera acha que um dono de televisão tem que apoiar só um lado, né? Quando eles apoiam quem tá no poder, porque eles têm que manter as concessões deles, né? Na verdade, eles não podem ser bestas, né, cara? E não é à toa que o Bloch partia desse mesmo princípio, né? Apesar de ter um probleminha lá com o Collor, que a gente vai tentar contar daqui a pouquinho. Aproveitando que o Nares falou que o senhor Brock era muito fã da parte impressa e tal, uma parte interessante da história da editora no Brasil é que ela, inclusive falando isso sobre a Globo também, né? Que a RGE e ela dividiram os direitos ali dos quadrinhos da Marvel. Enquanto a RGE publicava alguns títulos, publicava o Homem-Aranha, o Hulk, os X-Men, a editora Bloch publicou outros, né? Publicou o Thor, o Capitão América, tinha um almanac lá do Capitão América, publicou o Motoqueiro Fantasma, Mestre Kung Fu, e inclusive publicou alguns quadrinhos da Marvel sem ter os direitos. Ela tinha uma revistinha chamada Heróis do Espaço, que ela pegou alguns quadrinhos antigos da época que a Marvel nem era Marvel ainda, era Atlas, e publicou sem ter os direitos aqui no Brasil, inclusive. A relação da Globo com a Bloch era muito próxima, né? O próprio Boni, né? Que é um dos diretores principais aí da Globo por muito tempo, o Boni, ele conta que a Globo fez todo o projeto técnico da Manchete, né? Havia esse comprometimento que a gente já contou, né? Eles não competirem pelo mesmo público, e como o Nares estava contando a parte de editora também, né? A própria Globo não ia investir muito na parte de editora, né? Enquanto a Bloch não investiria em uma programação que competisse com a Globo, né? E que eram acordos de cavaleiros, mas aí quando a água bate na bunda, né, a gente sabe que a história acaba mudando, né? No momento em que os brasileiros ganham mais uma rede de televisão, quero cumprimentar as empresas Bloch pelo empreendimento. Em primeiro lugar, quero prestar minha homenagem aos Bloch pela confiança que sempre depositaram no Brasil. Vindo de outras terras, há muitos anos, Adolfo Bloch já tem mais anos de Brasil do que a maioria de nós. Junto com seus descendentes brasileiros, aqui se integrou. E o exemplo do seu amor ao nosso país se retrata hoje nesta rede de televisão. Ao expressar meus votos de sucesso para a rede Manchete de televisão, manifesto a certeza de que ela será um instrumento importante na conquista das aspirações de todos os brasileiros, pela contribuição que certamente trará nas áreas da educação, da informação e do entretenimento. O Adolfo não era muito afeito à televisão, mas quem gostava da ideia era o sobrinho dele, o Oscar Bloch, que fazia parte da direção da empresa, e o Oscar cuidava do marketing, principalmente da editora, e ele achava que o futuro do marketing, da publicidade, estava na televisão. Então, ele que convenceu, junto com o Jaquito, outro sobrinho do Adolfo Bloch, convenceram o tio de que valeria a pena entrar nessa concorrência para conseguir um canal de televisão. E, inclusive, o Jaquito era muito bem relacionado com as pessoas no poder, né? Então, uma das coisas que ele usou para tentar convencer o regime militar a dar uma dessas concessões para Bloch Editores dos grandes serviços, segundo o que disseram na época, dos grandes serviços que a revista Manchete prestou aos militares e ao Brasil Grande, porque quem acompanha a imprensa reconhece que a Manchete sempre foi uma revista chapa branca. O que isso significa? Ela está do lado do poder e puxa o saco do poder, seja ele quem fosse. Então, ela puxou o saco dos militares. E o Oscar falou para os militares, está na hora de vocês nos recompensarem
dando agora então essa concessão de televisão. E eles conseguiram. Mas o Adolfo não sabia fazer televisão, o Oscar não sabia fazer televisão, o Jaquito não sabia fazer televisão. Mas o Adolfo falou uma coisa: se a gente entrou na televisão, eu quero fazer a melhor televisão possível. E eles fazem lá já no começo, né? Porque quando estreia em 83, é legal falar que o governo queria que eles estreassem em 82, né? O SBT já tinha estreado já, né? Eles estreiam em 83 e eles já estreiam batendo a Globo já, cara. Porque a Manchete estreia batendo Fantástico já, com o show Mundo Mágico, e coloca uma produção inédita que era Contatos Imediatos de Primeiro Grau, filmaço aí, com o Richard Dreyfuss, o Steven Spielberg, né, o diretor e tal, filmão aí. E aí, cara, aquela vinheta também, do M girando, toda aquela novidade na época, né, fez muito bem e acabou atraindo mais atenção até do que a própria TVS, né. Não é à toa que ela já estreia batendo a Globo já, né, e aí você já joga a ripa lá pro alto, né, cara, de expectativa em relação a essa emissora, né. Nesse café é tradição. O café pra quem é de casa. Quando a chuva passar, é hora de viajar. Puro da terra soprado vento. A Petrobras deseja que a Rede Manchete conquiste o público brasileiro da mesma forma que Lubrax 4 e Lubrax álcool. Aí os críticos e os psicólogos, não sei o que, ficavam falando: essa geração da televisão, como serão essas crianças, a vida delas, não sei o que. Então aí o tempo foi passando. Hoje em dia eu vejo meus filhos, por exemplo, que é uma geração criada vendo televisão, né? Ou seja, uma geração televisiva, né? E aí são os meninos muito vivos, né? Muito mais vivos do que eu com a mesma idade deles. Claro que a Manchete começou com números bons para a época, né? No dia da estreia, aí, como o Gil citou, a Manchete deu 27% de audiência contra 12% do Fantástico. Então foi uma boa vitória, o que obviamente já preocupou o Boni, né? O José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, diretor da Globo, já deixou ele preocupado com isso. E o grande destaque do SBT na época era o Silvio Santos, né? Então, o domingo do SBT à tarde era imbatível, mas durante a semana o Silvio tinha que batalhar para construir uma programação que atraísse, né? Um ponto importante também da Manchete, né, desde o começo, é o jornalismo também, né? Porque eles começam a ter um trabalho muito interessante com jornalismo, cobertura de Olimpíadas, cobertura esportiva, né? Eles levam a Lila Cordeiro e o Eliakim Araújo pra Manchete, que são apresentadores aí, né, lendários aí dos anos 80 e 90, um casal aí. Acho que o Eliakim já faleceu, a Lila tá viva. Sim, o Eliakim já faleceu. Se estiver ouvindo. Um abraço, Leila Cordeiro, se estiver ouvindo a gente aí. E aí, como a gente já contou, né, essa amizade com a Globo começa a rachar, principalmente aí em 84, porque não é nem a novela ainda que começa a causar essa rachadura entre Globo e Manchete. Foi justamente o Carnaval, porque a Globo que fazia as exibições, e aí o Brizola, que era o governador na época do Rio de Janeiro, ele decide fazer o desfile em 2 dias. A Globo não queria, então o Brizola falou: então o problema é teu, vou colocar em outra emissora, e colocou na Manchete, né? A Manchete exibiu o Carnaval de 84, se não me engano, né? E depois começa a dividir com a Globo, né, a transmissão nos anos seguintes, né? E a Manchete, acho que pra nós, né, que fomos crianças nos anos 80, anos 90, né, pra nós sempre foi muito forte essa questão da transmissão, né, não só de tokusatsu, né, não só de anime, mas da transmissão de carnaval da Manchete, né, de bailes de carnaval. Eu lembro de assistir, cara, até concursos, né, de fantasia. Clóvis Bornai eu descobri na Manchete, se não me engano, eu posso estar errado, mas foi nessa linha aí, um dos destaques da Manchete, né? Bom, e agora a gente está aqui com o campeoníssimo Clóvis Bornai. Ele está com a fantasia que representa o rei que autorizou a entrada dos ciganos no Brasil. O grande trunfo do Brizola para 84 era a construção do Sambódromo, né? Então a primeira transmissão do Sambódromo tinha que ser tipo quase que onipresente, até para apresentar o carnaval de outra forma, né? Porque em 84 é mais ou menos quando o carnaval começa a se profissionalizar, digamos assim, né? Os carros começam a ficar muito maiores do que quando a Marquês de Sapucaí era uma rua comum no Rio de Janeiro. Então, para mostrar esse espetáculo, ele queria muito tempo no ar, tanto é que ele quebra em 2 dias, né? E a Globo se negou a isso e foi o trunfo máximo da Manchete, que aí virou parece que a Manchete definiu o padrão de como transmitir carnaval, que depois a Globo acabou replicando anos depois.
O que vem por aí vai tremer a Sapucaí. Um show de imagens ao vivo no desfile das escolas de samba. Carnaval Brasil é na Manchete. Alô, Norte e Nordeste brasileiro! Olha a manchete na avenida! Lembrando que nessa época a Globo não transmitia nos anos anteriores o desfile inteiro ao vivo do começo ao fim, como depois ficou conhecido. Quem inaugurou isso foi mesmo a Manchete. A Globo ela transmitia flashes e depois o compacto. E o Brizola queria a transmissão completa do desfile do começo ao final. O Boni falou que isso era impossível. Ele não ia tirar anunciantes, mudar horário de filme e novela por causa disso. Se arrependeu porque a Manchete destruiu a Globo nas 2 noites de carnaval de 84, com exclusividade para o Brasil inteiro. E a partir de 85 as duas passaram a dividir a transmissão do carnaval. E essa tradição do carnaval vem da revista Manchete, porque desde os anos 50 a edição de Quarta-feira de Cinzas sempre era uma das edições mais vendidas do ano da revista Manchete, com o desfile das escolas de samba e os bailes de carnaval do Rio de Janeiro e, depois dos anos 70, também do Brasil inteiro. E eles tinham também aquela revista Fatos e Fotos, que também, a partir dos anos 80, começaram a sair uns especiais de carnaval, de preparação do carnaval, né? E depois dos desfiles. Era uma revista bem maior, né? O formato tipo da Herói 61, assim, mais ou menos. Aí só fotos inteiras de mulher pelada, então, né? Aquilo eu vendia loucamente. Fatos e Fotos fez a alegria de muitos adolescentes nos anos 80. Ele e ela também, né? Não tinha uma revista nessa pegada que chamava Ele e Ela? Também. E ela, que era concorrente da Playboy. Eu já vi a da Titiolina, eu lembro na época. Uma coisa que foi falada aqui e que foi um dos destaques quando a TV Manchete foi criada foi realmente essa coisa da sexualização, né? Porque o carnaval naquela época, a putaria era mais liberada, vamos dizer assim. E aí, assim como também quando começam as novelas têm mais uns peitinhos aqui, umas coisinhas ali, né? Um ponto importante, né? Nessa época ainda rolava, a gente, é uma brincadeira idiota, mas rolava um peitinho, né? Na sessão da tarde, no cinema em casa, nas novelas. Ainda tinha muito disso até o começo, até metade dos anos 90, né? Mas nesse período, vale lembrar também que a gente estava saindo de uma saturação de um mercado de pornô chanchado também, né? Então, e também acabando também fim da censura, fim da ditadura militar, tinha muita coisa acontecendo também que dá para relacionar esse período porque que era tão atrativo, né? Hoje em dia. Mas essa ideia da sexualização ainda não tem no início da Manchete, até porque ela começou em 83, ainda estava na ditadura militar e a censura não permitiria, né? A partir da abertura, e lembrando, a censura não acabou com a abertura em 85, a censura acabou com a nova Constituição em 88. É claro que ela abrandou muito, né? E aí foi, né? Mas, digamos assim, o libera geral é depois de 88. Com a Constituição de 88, que acabou com a censura, aí tanto que é depois da Constituição de 88 que a gente tem lá aquela abertura de Tieta com a mulher nua na abertura, na Globo, e a Manchete daí vai fazer Pantanal com cenas de nudez no Rio, por exemplo. Dia 27, você vai conhecer as feras mais temidas do Pantanal. Não é que tinha alguma coisa já nos anos 80, quando era a Marquesa de Santos e a Dona Beija, que já tinham nudez, assim, bem explícitas, assim, né? Tem cenas da Maitê Proença pelada em cachoeira e depois de cavalo pelada, né? A Marquesa de Santos era 84 já também, essa minissérie, e a Maitê Proença foi o sex symbol, né, cara, no Brasil, praticamente, né? E toda essa qualidade que vocês comentaram que a Manchete investiu em programação, em programas, equipamentos de última geração. Quando a Manchete entrou no ar em 83, ela tinha equipamentos mais modernos que a Globo, porque a Globo estava com equipamentos já de alguns anos, né? A Manchete foi a primeira a montar um departamento de computação gráfica, porque as vinhetas que a Globo fazia nesse período com computação gráfica eram desenvolvidas no Brasil, mas eram finalizadas nos Estados Unidos, porque a Globo ainda não tinha essa tecnologia aqui no Brasil, e a Manchete investiu nisso. Ou seja, a Manchete começou criando uma dívida muito alta e ela precisaria de um retorno muito grande. E apesar de
ter feito sucesso ao longo dos anos 80, esse retorno não veio e essa dívida muito alta cobrou o preço no final dos anos 80, né? Eu tenho aqui um recorte da Veja que fala da disparidade entre Globo e Manchete, né? A Globo, por exemplo, em 83 investiu 15 milhões de dólares em todos os filmes que eles compraram e tal, e inclusive com a primeira exibição de O Vento Levou. Só O Vento Levou custou $1 milhão. Aí, só para vocês terem uma ideia, a Rede Manchete gastou 14 milhões de dólares em filmes de saída, assim, né? Então é uma coisa muito fora do normal. A Manchete teve que investir em tecnologia, em equipamento e em programação, né? Não só internacional como nacional. Ela faz documentário Xingu, ganhou o prêmio internacional também, gastou uma grana nisso aí. Entrevistaram o Fidel Castro. Começaram o programa da Xuxa, né, cara? E a Xuxa, o Clube da Criança começa em 85, né, cara? Já começa a ser um atrativo tão grande para vocês, né? Que vai parar na Globo depois, né? Fica um ano, acho que não, desculpa. O Clube da Criança em 83, mas o show da Xuxa é 86. Você vai dizer aquele mais forte, mais bonito do Brasil. Quero ver a sua energia aqui, hein, no nosso programa, ok? Vamos lá? Aquele bonito, gostoso, boa tarde! Aí a Xuxa vai pra Globo e aí depois a Manchete vai preencher, vai chegar na Angélica, já vamos chegar nisso aí. Dona Beija, 86 também. E o lance da Maitê Proença, sex symbol, é referenciado até hoje por quem viveu aquela época, né, cara? Eu lembro até quando o Luciano Huck estreou na Globo, que ele fez até uma piada sobre a Maitê Proença no programa dele. Então já era algo... O professor Girafales também fez uma piada. O professor Girafales também, né? Grande dublagem. Em Acapulco. E aí, entre a Xuxa e a Angélica, é legal estar que a gente também lançou um programa infantil com a Simoni, fez um programa infantil com a Lucinha Lins. Eu não consigo falar o nome desse programa até hoje. O Pulipim Clapa Topo. Esse nome que você falou que eu me recuso a repetir. Atenção, meninos e menininhas! De segunda a domingo, vocês têm um encontro marcado com Xuxa no Clube da Criança. ...150 poços de petróleo do Kuwait estão em chamas. O Iraque decide ignorar o ultimato americano para sair do Kuwait até amanhã à tarde. A União Soviética propõe retirada no dia seguinte ao cessar-fogo. Impasse no salário mínimo. O governo oferece... Sexta-feira, 22 de fevereiro. Com você, o Jornal da Manchete. Esse que eu tinha comentado dessa dívida quase impagável tem uma história curiosa. O Adolfo Bloch diz que ele era assim bem passional também, né? E tem uma história que o Arnaldo Nisquier conta no livro que ele escreveu. O Arnaldo Nisquier, que foi editor da revista, também trabalhou uma vida com Adolfo. Ele conta uma história de que numa das renegociações de dívida, o Adolfo teria ido conversar com um diretor ou até o próprio presidente do Banco do Brasil, não me recordo agora, e não tinha dado certo a negociação. E o Adolfo, para fazer drama, pôs uma perna para fora da janela e ameaçou pular da janela se a dívida não fosse renegociada. Na mesma época, o Adolfo sempre foi muito chegado ao poder e ele também era conhecido do então presidente José Sarney, e ele conseguiu com que o presidente José Sarney, para dar uma ajudadinha ali para Bloch Editores, o presidente José Sarney deu ordem para o então ministro da Educação imprimir material didático na Bloch Editores para ajudar a dar um pouco de dinheiro para o Bloch. Então ele sempre teve muitas entradas no poder e isso ajudou, né? Como eu disse, a Bloch Editores só foi ficar no azul no começo dos anos 80 e a TV sugou todo esse dinheiro depois. Então ele sobreviveu desde os anos 50 com essas entradas que ele tinha com o poder e assim ele conseguia empréstimos, abater juros e dinheiro que vinha às vezes até do próprio caixa do governo como propaganda. O cara tava sempre trocando pneu com o carro andando, né? Cara, isso aqui é um negócio interessante, né? E aí veio as eleições diretas de 89 e ele apoiou o Brizola, né? Vamos ouvir agora o pronunciamento do senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Povo brasileiro, povo do Rio de Janeiro. Nesta última semana, difundiu-se que
o governador Leonel Brizola pretendia, por um ato de, enfim, por perseguição, por qualquer coisa, e até mesmo pretendendo com isto ferir a liberdade de imprensa, retirar a Rede Globo da transmissão do Carnaval. Companheiros e companheiras. E aí, cara, ele não era muito bem quisto pelo Collor, né, Nares? Isso também acabou ajudando ele a se lascar um pouquinho de tanto que ele devia, né? Não era nem um pouco. Né? E tem uma história que eu ouvi de uma pessoa ligada ao Salomão Schwartzman. O Salomão Schwartzman era o braço direito do Adolfo Bloch em São Paulo. Comandava... Era maravilhoso ele. Ele era maravilhoso. Fantástico, né? As entrevistas que ele fazia também, além do profundo conhecimento de música clássica que ele tinha. Parem tudo que vocês estão fazendo. Você que está vendo a gente aqui, vá no YouTube, escreva Salomão Schwartzman e coloque o Anão de Marrakech, por favor. A frase do João Ubaldo é oportuníssima. Hoje é uma insensatez ensinar a criança a guardar dinheiro. Se for em dólar, o ladrão toma. Se for em cruzeiro, a inflação leva. Uma pessoa ligada ao Salomão Schwartzman me contou uns 20 anos atrás que o Salomão e o Adolfo foram no início do governo Collor a Brasília tentar renegociar uma dívida da Manchete, da TV. Conversaram com o presidente Collor no gabinete presidencial, diz que foram muito bem recebidos, o presidente foi muito simpático, mas que não teve jeito. O Collor disse que eu fui eleito com a caça aos marajás, não posso privilegiar ninguém, me desculpe, senhor Adolfo, né? A sua empresa não é problema do Brasil e tudo mais. E o Adolfo e o Salomão, então, saindo da sala da presidência da República, diz que é uma saída em L, então daí o presidente não vê ele saindo do corredor antes de sair pela porta. E o Adolfo se sentiu um pouco mal, se apoiou na parede, então eles demoraram um pouco para sair da sala do presidente Collor. E essa pessoa me contou que o Adolfo e o Salomão, essa pessoa ouviu a história do Salomão Schwartzman, ouviram o Collor passar a mão no telefone e falar do outro lado: não se preocupe, doutor Roberto, um concorrente a menos para o senhor. Para quem não sabe, doutor Roberto é Roberto Marinho, né? Não, mas é um ponto importante que, assim, dizem que a Globo poderia ter salvo a Manchete, né? O Roberto Marinho poderia ter ajudado a salvar a Manchete. Só que parece que a frase dita quando o Adolfo liga quando eles conversam, né? O Adolfo fala assim: esperei 4 horas, doutor Roberto, eu preciso de ajuda. E ele responde assim pra ele: Adolfo, há 10 anos eu estou esperando você retornar meu telefonema. Passar bem. Foi uma grande vingança, né, do Roberto Marinho. Aí ele estala os dedos assim e fala: eu sou a Globo, né? E acaba, né? Esse negócio com o Collor fica mais grotesco ainda, porque em 92 o Collor meio que usa uma espécie de laranja para comprar a Rede Manchete, que é o Milton Lucas de Oliveira, do grupo IBF, que depois estava envolvido até o talo no escândalo de 92 lá, de corrupção com PC Farias e tal. Os anões do orçamento. Então isso aí é a prova cabal que o grupo do Collor já estava pensando em, tipo, comprar a Rede Manchete para ser mais um grupo de mídia, né? Só que, obviamente, ele não podia comprar por ser presidente da República. Então tinha que usar laranja. Vai lembrar que o Collor lá... Qual é o estado do Collor mesmo? Alagoas? Alagoas. Que ele é dono de carioca, mas ele é criado nas Alagoas, né? É afiliada da Globo. É dele, né? Do grupo Collor. Isso, TV Gazeta lá. Inclusive ia rolar aquela minissérie, né, na Manchete mesmo, né, sobre o Collor, né? Inclusive, né, nessa época do governo Collor deu todo o apoio, depois descobriu-se que o dinheiro veio por meio do esquema do PC Farias para a criação de uma outra rede de televisão, que foi a Rede OM, né, que foi a primeira rede de televisão fora do eixo Rio-São Paulo. Gazeta OM. Era gerada de Curitiba, a Rede OM, que chegou a contratar Galvão Bueno, a adquirir direitos da Copa Libertadores da América, só que naufragou muito rápido quando estourou o escândalo dos anões do orçamento e o dinheiro que vinha do esquema PC era o dinheiro que ia para a Rede OM em Curitiba, e daí esse dinheiro não chegou mais, né? A OM em São Paulo, a Gazeta, foi quando foi exibido Calígula, primeira parte. Isso aí, isso mesmo. A segunda, tela azul no povo, pipoca pro ar, a alegria da galera. E inclusive o Senna comentou da minissérie O Marajá, porque
um ano e meio, acho que 2 anos depois do impeachment do Collor, a Manchete levaria ao ar essa minissérie, O Marajá, que não falava do nome do Collor, né? Mas chamava de ele, com 2 L's ainda, né? Porque Collor tem 2 L's. Era escrachado a história do Collor no poder, né? Genial. E no dia da estreia da minissérie, a Justiça proibiu a exibição da minissérie. O Adolfo e os advogados dele tentaram de tudo e a minissérie não pôde ir ao ar, e a luta na justiça, a Manchete faliu e a luta na justiça não tinha acabado ainda. Mas o fato é que quando as fitas da Manchete foram vendidas em leilão, o comprador do leilão revelou que elas não estavam no lote e ninguém sabe até hoje para onde foram as fitas. As fitas provavelmente tinham sumido do próprio prédio da Rua do Russell, no Rio de Janeiro, e ninguém sabe o destino até hoje. Então a gente não assistiu o Marajá e nunca vai assistir. Só tem a abertura e algumas cenas no YouTube. Mas tu chegou a ver que vazou 2 episódios de um cara que parece que era o montador da série. Ele trabalhou na produção. E já tinha Marajá. 15 episódios gravados, né? Mas só 2 tem esse. O Marajá e aquela série do Edir Macedo com os celulares lá na Globo também é um negócio... Apesar que da Globo foi exibido, né? Foi, Decadência, né? Decadência, muito bom. Isso aí. 30 anos no poder? Como? Um golpe de Estado? E qual é realmente a extensão da rede de extorsões e desvio de verbas montada por PC Farias? Para se conseguir isso, é preciso a destruição da máquina de governo? Quem são? E realmente o que querem esses quadrilheiros que já agem abertamente em Brasília, neste 1990, primeiro ano do mandato presidencial? Até quando irá esse poder? Em 87, o Zé Wilker, cara, muitos nomes que passaram entre Globo e Manchete vão ser os mesmos aqui. O Zé Wilker, saudoso Zé Wilker, assume a direção de dramaturgia, né, cara? E aí a Manchete começa a investir, né, pesado em novela mesmo. Acabou a guerra com a Globo declarada, né, oficialmente, praticamente. Mas lança Corpo Santo, Carmen, Helena, Olho por Olho, entre outras novelas aí. A Angélica assume Clube da Criança. E aqui já puxando um pouquinho de Tokusatsu, né, cara? Em 88, a Angélica assume. E aí nesse período também que a Manchete, né, em parceria lá com a Everest Filmes, né, vai lançar o Jaspion e o Changeman, né? E começar um capítulo importante na história da Manchete, né? Que é responsável por muitos de nós estarmos aqui hoje. Então, daqui a pouco a gente volta para o Tokusatsu. E aí, em 89, né, o Jaime Monjardim, ele vai assumir esse núcleo de dramaturgia e ele produz um grande sucesso, que é o Kananga do Japão, né, cara? E aí, quando a Leila Cordeiro e o Eliakim Araújo, né, deixam a Rede Globo mesmo para ancorar o Jornal da Manchete, as coisas começam a se endireitar melhor para a Manchete nesse final dos anos 80, né? Ela acaba não ganhando da Globo sempre, mas ela acaba se consolidando na briga pelo segundo lugar do país, certo? Sim, o problema é que à medida que eles ganhavam mais dinheiro, eles também gastavam mais dinheiro. E gastavam esse dinheiro não propriamente investindo na própria emissora, né? Gastavam a direção e tudo mais, a família Bloch torrava esse dinheiro. E aí, nesse período, o Benedito Rui Barbosa, que era novelista da Globo, que tinha feito grandes sucessos das 6, conhecido muito por novelas rurais, né, como Cabocla, Paraíso, que inclusive tiveram um remake já nos anos 2000, mas são novelas dos anos 80, ele leva para o Boni, José Bonifácio Oliveira Sobrinho, diretor da Globo, a ideia de fazer uma novela que se passasse no Pantanal, que era um local que não era tão explorado midiaticamente no Brasil. Você não tinha uma história que tivesse se passado no Pantanal, poucas reportagens, era algo meio desconhecido ainda dos brasileiros. E o Boni manda avaliar e ele acha, e a avaliação que dão para ele é que seria muito caro gravar, não valeria a pena. O Benedito fica desapontado e em uma conversa falam para ele do Jaime Monjardim na Manchete, e ele vai conversar então lá na Manchete e dizem para ele: se você vier a gente faz a tua novela. E a Manchete lançou em 1990 Pantanal, e aí na dramaturgia foi a primeira vez que a Manchete conseguiu encostar na Globo em audiência. As pessoas às vezes comentam: bateu a Rainha da Sucata. Os horários não combinavam, não é que ela bateu a Rainha da Sucata, ela bateu a audiência da Globo.
porque a novela da Manchete vinha depois. Tanto que, às vezes, a Globo, para sacanear a Manchete, estendia o capítulo da Rainha da Sucata, e daí a Manchete estendia o Jornal da Manchete para Pantanal só entrar no ar quando terminava a Rainha da Sucata na Globo. Pantanal foi um fenômeno televisivo, né, cara? Ela fazia frente à Globo, inclusive ela foi líder, cara, a maioria da parte da novela ela foi líder em mais da metade do país. Um feito que poucas vezes aconteceu na história da televisão brasileira após a ascensão da Rede Globo, né? O pessoal que reclama muito da Globo reclama mais da audiência, né? Não perde uma novela, normalmente, quem reclama da Globo. Ela foi uma novela bem longa, porque às vezes mostrava o número do episódio, né? E era uma novela de segunda a sábado. Eu lembro que começava 9h30, né? Era, claro, depois da novela da Globo. E foi uma época que, assim, pode-se dizer que a Manchete, ela tinha audiência o dia inteiro. Porque de manhã e de tarde era Tokusatsu e à noite era novela. E como não bastasse, ela mandou a minissérie O Canto das Sereias. Eu não sei se eram só as novelas da Manchete, na Globo se tinha isso, mas a Manchete fazia novelas, tipo, quase um ano de novela também, né? Por isso também que parte do preju deles era tudo muito custoso, né? Então Pantanal, quase um ano, Chica da Silva, quase um ano. Então eles também eram meio megalomaníacos, né? Na verdade é o contrário, Kuroda. Eles fazem uma novela de quase um ano para sair mais barato. Porque quanto mais tempo dure a produção, né, você consegue diluir os custos e recuperar o dinheiro. Você fazer novelas mais curtas, você precisa de um sucesso muito grande e muito rápido para conseguir se pagar. Já tem outra produção para lançar. Nesse período, inclusive, entre 88 e 91, ela muda, né? Televisão de primeira classe passa a ser O Brasil Passa na Manchete, o slogan, né? Não é à toa, né? Porque a Manchete, nessa parte de novela, né, que a gente está contando, depois de Pantanal, ela consegue emendar algum sucesso. O Dance tão legal que é o Canto das Sereias, né, que foi uma minissérie, o Guarani, Filhos do Sol, mas teve a história da Raiz do Trovão. Chica da Silva mais pro final da Manchete, né? Lá pra 96, mas agora... primeiro vem a história de Ana Raiz do Trovão, que, cara, ela foi escrita pelo Marcos Caruso, que infelizmente o Marcos Caruso hoje ele é lembrado pela molecada como o Seu Peru, né? Quando na verdade ele não é nem o Seu Peru original, né? Mas ele que escreveu o Ana Raiz do Trovão, que foi uma novela que, apesar de não ter sido estrondosa como Pantanal, ela é super linda até hoje também. E esse período de Pantanal até Ana Raios e Trovão, de grande sucesso da dramaturgia da Manchete, também ajudou a afundar a Manchete e, como o Matheus comentou, a ela ser comprada pelo Grupo IBF. Porque quando estreia Amazônia, que é a novela que vem depois de Ana Raios e Trovão, que a Manchete pretendia ter a mesma audiência com Pantanal, agora se passando na região norte do Brasil, eles vendem para os anunciantes o espaço publicitário com uma meta de audiência igual a que Pantanal tinha apresentado. O problema é que a Amazônia não chega nem na metade da audiência de Pantanal. E para então bonificar, né, para o investidor reaver o dinheiro no intervalo comercial, a Manchete tem que pegar essas propagandas do horário nobre e passar para manhã e tarde para fazer com que o investimento das pessoas seja recuperado. O que isso faz? Com que de manhã e tarde a Manchete não possa vender comercial, porque ela está reexibindo os comerciais da noite, porque ela não está entregando audiência à noite. E aí o dinheiro comercial não entra mais, e eles não conseguem pagar a estrutura, e leva a venda da emissora pela primeira vez para o Grupo IBF. E aí ela vem com mais um slogan em 91, que é a força de quem acredita no trabalho, né? Provavelmente vai cutucar também no governo, né? E a gente tá falando bastante de novela. Antes de voltar pra novela, né, e entrar em mais programas da Manchete, legal citar também que ela teve um bom trabalho com o esporte também, né? Ela exibiu Copa do Mundo de 86, Copa do Mundo de 90, né? Que teve teve boa qualidade, teve bom retorno, né? Mas aí não foi tão bom assim depois, né? Em outros períodos, né? Mas nessas duas Copas aí, né? Em algumas transmissões esportivas, a Manchete acabou também navegando bem, né? Mas é como o Nares falou, né? Mais gastava do que entrava dinheiro, né? Dizem que o Bloco passava colhendo dinheiro em alguns lugares lá da editora. A narração do Osmar Santos nessa época, né? Que era um dos grandes nomes também da narração, junto com Luciano do Vale e Galvão Bueno, né? O Luciano na Band e o Galvão na Globo.
Ele que fez nascer o Edmundo Anime. Itália 1990. A Manchete comanda a Copa na TV. Muito mais emoção no ar com Osmar de Oliveira, Paulo Stein, Osmar Santos, João Saldanha, Armando Marques, Zagallo, Falcão. Cobertura completa de todos os jogos. E fique ligado nesta marca. Você pode ganhar um Verona zerinho. Copa Total, ao vivo na Manchete. Não, eu acho só que Pantanal, mais do que ser a avalanche de audiência pra cima da Globo, ela muda a história do audiovisual no Brasil, cara, como é percebido, sabe? Tipo, não tem uma cidade cenográfica. Eles gravaram tudo em ambientes reais, né? Tirando uma ou outra cena que era gravada no Rio de Janeiro, umas internas lá, o resto era quase uma novela de guerrilha. Os caras acreditaram no projeto, bancaram isso e foi o sucesso que foi. Ou já podia ter falido a Manchete ali, né? Se não desse certo. Depois dessa queda do Collor, né? Do BF e tal, por essa ligação, né? Com o governo e tal, foi calote atrás de calote, né? A Manchete declina. Em São Paulo, ela cai a audiência absurdamente. Poucos programas dão retorno, como Documento Verdade, como, né, filmes do cinema nacional e, claro, o Tokusatsu, né? O Tokusatsu continuava indo muito bem, eles continuavam exibindo o Tokusatsu, continuava rolando a exibição de séries novas através da Everest, né, de Cara Filmes, né, depois, e através também da Sato também, com algumas séries. Então, quer dizer, a programação infantil da Manchete, ela continuou segurando também um pouco das pontas, aí até porque no meio dos anos 90, a Manchete tem um período que os blocos eles conseguem retomar o controle da Manchete, né? Que é de 93 para 94. E cancelam, inclusive, uma outra venda que ia acontecer. E aí, nesse período, a Manchete, ela tenta, né, de certa forma, investir nas coisas que davam certo, né? Copa do Mundo, continua investindo lá na programação infantil, não só em Tokusatsu como anime também, né? Vem um grande momento gigantesco da TV brasileira, que é Cavaleiros do Zodíaco na Manchete, né? E também com novela, porque depois, né, em 96, se não me engano, né, Nares, vem o Chica da Silva. Depois de muitas oscilações aí, também teve Tocaia Grande também. Em 95, Tocaia Grande, e em 96 ela volta a estourar com Chica da Silva, que foi um grande sucesso, estrelada pela Thaís Araújo, que foi realmente a primeira novela com uma protagonista negra, não foi a da Globo só nos anos 2000, o pessoal esquece da Manchete. Exatamente. E o autor de Chica da Silva era um tal de Adamo Angel, que na época, inclusive, os veículos de comunicação ficavam se perguntando quem é Adamo Angel. E alguém conseguiu descobrir o mistério de quem era o Adamo Angel. Ele era o Valcir Carrasco, que na época era contratado do SBT. O Valcir Carrasco, o Silvio Santos tinha contratado o Valcir, e o Valcir, ele não escrevia novelas, ele apoiava os textos. E ele queria escrever uma novela, e o Silvio não deixava. E então houve esse contato com a Manchete, esse convite, e o Silvio não liberou o Valcir, e o Valcir foi escondido escrever Chica da Silva. Depois, quando foi descoberto, o Valcir foi pedir desculpa pro Silvio Santos, e o Silvio falou, tá bom, eu vou te liberar do teu contrato, mas você tem que escrever uma novela pra mim. E daí ele escreveu Fascinação no SBT, e depois ele é contratado pra Globo, e daí ele vem com o Cravo e a Rosa, e aí é um sucesso depois do outro na Globo. Mas a estreia do Valcir Carrasco como novela solo foi na Manchete com Chica da Silva. Vale lembrar que o Adolfo Bloch ele falece em 95, né? E muito de controle, lealdade, né? Inteligência, muita coisa tava com o velho, né? E outro ponto também, nessa época já tá o Almicar lá, o Almicar da Levo Júnior, que é o dono da Rede TV, já tava também com a sua produtora envolvida aqui também com a Rede Manchete, né? Cara, é engraçado que assim, a Rede Manchete, ela tentou continuar com essa parte de novela, né? Teve o Mandacaru, depois teve aí o Brida, que foi uma merda, porque pegou o final da Manchete, né? O último capítulo lá acabou sendo uma leitura, né? Em off e tal. Mas Chica da Silva foi o último grande respiro, mas foi também uma amostra que se eles tivessem administrado corretamente, com dinheiro, né, da Manchete, continuando fazendo grandes novelas, melhores que da Globo, né? E foi em Chica da Silva que eu me apaixonei por Giovanna Antonelli pela primeira vez. E o ator não estaria aqui andando pelas ruas do bairro, porque aquele ator do olho claro
Ele mora por aqui, a gente descobriu esses anos aí. Inclusive, esse desfecho final da novela Brida, em 2013, na ocasião dos 30 anos de lançamento da Manchete, eu entrevistei o Eloy Di Carlo, que era a voz da Manchete, né, o locutor das vinhetas da Manchete. Ele trabalhou desde o primeiro dia até o último dia na Manchete, fazendo a locução das vinhetas. E o Eloy, nessa entrevista, ele me contou que naquele dia que foi ao ar o último capítulo de Brida, que ninguém sabia que ia ao ar, ele chegou para trabalhar e falaram: Eloy, estão te chamando lá na cabine, você tem que uma gravação urgente. Daí ele chegou na cabine, o que é? Falou: não, você vai gravar o fim da novela. Ele disse: como assim o fim da novela? Não, é que não tem mais dinheiro e a novela vai acabar hoje. A gente escreveu um texto, você grava o texto, a gente vai cobrir ele com imagens contando o que aconteceria até o fim da novela, daí a gente põe fim e acabou. Daí ele: é isso mesmo? Daí ele falou: é. E ele sentou na cabine e gravou o texto, e o fim da novela foi assim. Um narrador contando como é que termina a novela, daí apareceu o fim. E na segunda-feira, uma nova reprise de Pantanal. Para completar sua missão, Brida precisa descobrir sua outra parte. Lawrence ou Mariano? A resposta definitiva viria no seu ritual de iniciação. Numa prece feita com as palavras da alma, Brida consegue decifrar os sinais. Não, eu acho assim, acho surreal a história de Brida, porque não sei se vocês já leram o livro, mas o livro passa na Irlanda de 83, tem 4 personagens. Aí os caras transformam isso numa saga que passa primeiro em 1100 e alguma coisa, e depois no Rio de Janeiro de 1998, com 50 e poucos personagens. Como é que vai dar certo o troço desse? Aí uma coisa, é muito engraçado se você parar, acho que muito rápido, e eu vou me estender aqui um pouco, mas a Manchete foi salva 3 vezes, né? Então no fim dos anos 90 tá dando ruim, entram os tokusatsus, ele se capitaliza. Aí em 94, mais ou menos, entra Cavaleiro, as coisas estão ruins, entra Cavaleiros, capitaliza. E aí tinham novelas, mas aí no final também surgem as novelas, continuam, fazem sucesso, se recapitaliza e aí falha de novo. Mas tem uma coisa que eu não tinha me lembrado, que eu não vejo ninguém falar, que eu apanhei muito porque eu perdi muito dinheiro, e eu quero contar rapidamente, que era o 0900. Então, para quem tá aqui ouvindo a gente, quem tá aqui ouvindo a gente não sabe, então era um sistema que começou nos anos 90, chamava 0900 ou Tele 900, que veio uma febre no Brasil. Era um serviço de telefonia cobrado por minuto ou pulso, né, pela Embratel e a Telesp, em parceria com as emissoras. Então tinha horóscopo, jogos, telesexo, você falava com o seu herói de tokusatsu favorito. E a Manchete, como ela estava atolada em dívida, foi uma salvação a partir de 1995. E tinha um monte de coisa, sorteio, coisa de auditório e tal. Então ligue 0900 e ganhe um carro. Então atolava de ligação e eles recebiam isso. Só que no Brasil, né, a coisa começou a apertar, e aí cobrança escondida, ligação de criança, conteúdo duvidoso. Aí o Ministério Público caiu matando, e em 98 o Congresso proibiu tudo isso por lei federal, que foi aí parte para ajudar a Manchete a quebrar de vez. Então, que pena que o 0900 acabou. Um ponto aqui das slogans, né? 93, 97 fica Rede Manchete, qualidade em primeiro lugar. Quando começa a dar merda, né? Aí eles mudam pra você em primeiro lugar a partir de 98. Porque eles mesmo... Porque é isso, né, cara? E aí o Bruna falou do 0900 é legal, e aí nessa época também a TV Ômega, que é o do Omicário e da Levo, começa, né, a ter essa parceria junto com a Manchete, lança alguns programas, Domingo Milionário, Domingo Total, né, começa a incomodar de novo. O Jornal da Manchete, praticamente a mesma edição, era representado o dia inteiro. Muita coisa acontecendo, mas não adianta, cara. A Manchete devia tanto, mais tanto, cara, que não tinha como manter o Gil, a Márcia Peltier, Otávio Mesquita, não tinha como manter novela, não tinha como manter nada. Então você tinha, às vezes, umas tardes com muito tokusatsu, muito anime, né? Porque o Cavaleiro do Zodíaco, assim como o Jasper Tintman trouxe uma enxurrada de tokusatsu, o Cavaleiro do Zodíaco trouxe uma enxurrada de anime também, né? Para poder ocupar muito dessa programação da Manchete, além de propagandas e propagandas, né? Até chegar no momento que você
um arrendamento, né, cara, pra Igreja Renascer chegou a acontecer. Pra Igreja Renascer meteu um monte de programa de religioso lá, só que deu calote, né, porque acho que a Igreja Renascer não tava muito fiel, né, não tinha o Kaká ainda dando dinheiro pra Igreja Renascer, sei lá, né, e não pagou um cheque. Inclusive, nesse período do finalzinho, quem procurar no YouTube vai encontrar esse vídeo. No finalzinho ali de março de 99, que são as últimas semanas aí da Manchete, o Jornal da Manchete, segunda edição, apresentado pela Cláudia Bartel. O jornal termina, ela, uma boa noite e até amanhã. E daí começam a subir os créditos e toca a música de encerramento, só que o cara da sonoplastia não fecha o microfone dela e dá pra ouvir ela falando, se Deus quiser. Porque imagine você trabalhando numa emissora que tá falindo e você não sabe se amanhã, se tem amanhã. E chegou o dia que não teve amanhã, né? E este foi o Jornal da Manchete. Uma boa noite e até amanhã. E aí, antes de voltar para Tokusatsu, voltar aqui para programação infantil, um giro rápido de programas, né? Não sei o que vocês lembram mais aí dessa época, desse período de Manchete aí, de 99, mas é claro que a gente vai lembrar do Câmera Manchete, né, tal, né? Eu e o Nares, a gente brinca muito, né, Nares? Lá não tocou agora. O Nares brincava já muito já com essa história da Rede Manchete já no Super Hero. Mas eu gostava muito de um programa da Manchete, que aí eu não sei quem vai lembrar disso, que era um programa, me fugiu agora o nome, vocês vão lembrar, que eu acho que era tipo um Acredite Se Quiser. E teve poucos episódios, assim, sabe? Que era um cara contando umas histórias macabras, assim, na Manchete. Vocês lembram disso? Incrível, fantástico, extraordinário. O estranho, o bizarro, o inesperado. Esses são os assuntos que um homem chamado Robert L. Ripley nos desafia, hein? Acredite se quiser. Era o Walter Avancini cantando, falando. Era o Walter Avancini, verdade. Eu lembro da história da mão do macaco. Isso pra mim até hoje não sai da minha cabeça. Assim. Tinha um também que era às quarta-feiras, o Cabaré do Barata, que ele com a Gildo Ribeiro, que eles faziam, era uma paródia, né, do Congresso, e eram uns bonecos, né, e tanto a música de abertura era do Ney Matogrosso, Por Debaixo dos Panos. Saudade quando eu podia fazer sátira com política sem ninguém se doer, né? É verdade, nossa, era muito legal isso. Outro programa também que teve em boa parte da história da Manchete, foi interrompido ali na época do IBF, mas é o programa de domingo, que era o Fantástico da Manchete, e que era, em alguns momentos, muito melhor, inclusive, que o Fantástico. Era um programa excelente, tanto que foi mais ou menos baseado nesse programa de domingo que a Record, nos anos 2000, lançou o Domingo Espetacular para concorrer com o Fantástico. Os apresentadores eram Ronaldo Rodas e Georgia Wortmann, uma modelo, tipo a Ana Hickman na época. Falando em apresentadores, fala aí. Não, que você falou de coisa marcante, assim, o que pra mim é muito marcante é as propagandas de comercial da Polishop, da vida. Tinha o Sonic 2000, né? Uau, consigo ouvir a agulha caída do outro lado da sala, né? Não, o que eu mais via era o Tecno Skydiver. Eu não lembro, eu não sei falar. Era um... Ele... Era um relógio. E antes de começar a Tokusatsu. Esse do Ray-Ban que desmontava, né? Você colocava outro lente. Não, Ray-Ban, óculos, né? Que você tirava a lente e botava. Sim. Uhum. Eu lembro do Raul Gil, eu lembro do programa do Clodovil, cara. Sim, Clodovil abre o jogo, né? Olhe ali pra lente da verdade e nos diga. Tinha uns programinhas legais, né, cara? Eu não lembro muito dos programas dos anos 80, como do Costinha, por exemplo, e tal. Eu nasci em 84 e tal. Acho que o Dani, que talvez seja mais velho, que lembra mais de algumas coisas dos anos 80. Mas nos anos 90, cara, eu tava lá. Eu lembro de ter assistido Seu Boneco, o Miguelito, o Turma do Arrepio. E aí, pessoal? Vocês gostaram das nossas primeiras aventuras? É isso aí. Agora de segunda a sexta, às 5 da tarde... você vai nos encontrar aqui, na Manchete! Nós somos a Turma do Arrepio! Mas não fica muito perto da TV, não, porque senão a minha ideia pode transformar você numa sardinha. Sempre tem... A Turma da Arrepio. Angélica. Milkshake, Angélica, aos sábados, né? Milkshake. E o video show da Manchete, que era o VT Show. Durante a semana era Cometa Alegria de manhã, né? Às 8 da manhã.
E Clube da Criança à tarde. Tokusatsu começava 10h30, mais ou menos. Antes era Riquinho Rico. Ó, eu não lembro da Pati Beijo, tá? Vocês lembram da Pati Beijo? Eu não lembro da Pati Beijo, lembra dele? Eu lembro e eu odiava porque a Paty entrou depois que a Mila Christie saiu do Clube da Criança, né? Que a Mila Eu Christie gostava da Mila Christie. A Mila eu adorava, porque o Clube da Criança com a Mila Christie tinha uma pegada de circo, que eu achava muito legal, eu gostava muito. E a Paty, ela, sei lá, ela era muito infantil, era uma coisa muito chata, eu não gostava dele. Eu só achei pior quando veio a Debbie pra apresentar o Clube da Criança. Daí eu deixei de assistir. Debbie. Aí ferrou. Aí já era o fim, já. Acho gozado que na época da Mila Christie, a criança que ajudava ela era o cabeção da Malhação, Sérgio Ronjacó. Tá de brincadeira. Tô falando sério. Que maravilhoso. Pronto, é assim que a gente vai encerrar o cast. E nessa época de manhã tinha o programa Duda Alegria com a Duda Little, que tinha trabalhado com os Trapalhões na Globo, né? E a Debbie acabou de trabalhar com o Didi depois também, né? Depois ela foi fazer a turma do Didi na Globo, Herdou a alegria do nome, né? O Cometa Alegria. Ela entra no lugar do Cometa Alegria. Isso, a Duda Little, com a Duda Alegria. A Debbie, os pais dela tinham uma casa em Bertioga e o meu, se não me engano, se não me falha a memória, o meu primo brincava com ela. E inclusive, a minha do Cometa Alegria não é a que vai fazer o Castelo Rá-Tim-Bum também? É a voz do Rei Leão depois, né? Isso, Patrick. Patrick Oliveira. Isso mesmo. Ela mesma, que depois ela participou no grupo musical com o Jairzinho e a, não sei se era Toca do Barulho, alguma coisa assim. Nossa, Toca do Barulho? Toca do Coelho? Não, tem a Turma do Barulho e Toca do Coelho. Com a Toca do Coelho... A Cíntia Raquel, quando ela sai do Cometa, ela forma uma dupla com a irmã dela, se apresenta no circo show lá do Toshi, na segunda fase lá, que é o de Spilvan já. Spilvan não, era Jaspion 2 e Flashman, né? Não era o Spilvan, era uma outra aventura do Jaspion. E aí ela grava a música do Black, como é que é o nome? Língua do P, né? Que nem é do Black, né? É a trilha do Pibo, do Bioman. E ela se apresenta, cara, no programa Livre, cantando essa música. A primeira vez que Bioman passou na TV brasileira em algo foi através da Cíntia Raquel no programa Livre. É uma coisa, assim, incrível. Ela foi a Turma do Barulho. Era ela, Jairzinho, Luciana Mello e mais uma menina. O Toca do Coelho cantava Assim não dá, assim não dá, assim não dá, eu ainda sou criança. Uma professora falava assim não dá, todo mundo ficava cantando essa música. Nossa, é verdade, da minha escola também, cara. Puta que pariu. Gente, assim, tem Claudete Troiano, tem Celso Russomano, tem tanta gente, momento econômico, frente a frente, tanta coisa que a gente não vai conseguir citar tudo aqui nesse especial da Rede Manchete, não tem jeito, né, Alessi? Só tem um programinha que eu lembrei agora que nessa época já tinha, final dos anos 90, já tinha acabado Aqui Agora no SBT, e a Manchete contratou a Madalena Bonfilioli para fazer o Madalena Manchete Verdade, que era parecido com o programa da Márcia no SBT. Que é o telebarraco, né? As pessoas vão lá. Só que a Madalena, ela é muito emocional, né? Então ela chorava todo o programa com a história das pessoas que estavam se apresentando ali, contando os seus dramas, né? Um programa que não durou muito e foi substituído pelo Celso Russomano com o Pra Valer. Celso Russomano, puta merda. Bom, e gente, o negócio ficou feio lá, né? Inclusive teve até momentos em que a transmissão foi interrompida para ficar anúncios ali de funcionários que não recebiam e falavam que estavam passando fome. Teve muito problema e a própria Manchete encerrou sem pagar muita gente, né? Porque o Homem Cardalevo Júnior e o Marcelo de Carvalho, que assumem incompleto e mudam para a Rede TV e tal, eles conseguem na justiça aí se desvincular da Rede Manchete, e eles não precisam pagar nenhuma dívida da Manchete. Então, cara, quem não recebeu, não recebeu, né? E o Adolfo Bloch tinha morrido, não fugiu pro Japão, então, né? Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, não recebeu, certo, Kuroda? Em uma noite, a Rede TV teve seu sinal interrompido por ex-funcionários da Manchete. Na tela, cartazes de protesto contra a direção da TV foram exibidos. E aí, o Homem Cardalevo Júnior e o Marcelo de Carvalho, eles assumem, né, a Rede TV, eles já estavam lá, já fazendo parte, assumem a Manchete, perdão, e vira a Rede TV, e eles conseguem, na justiça, não ter que pagar nada, não ter nenhum vínculo com as dívidas da Manchete, né? Então a Manchete, ela fale, né, depois encerra também o
bloco e tal. E quem ficou, cara, com dívida, ficou com dívida até hoje, aí não vai receber, né? É basicamente isso, né? E aí nasce a Rede TV. E aí a gente pode falar, finalmente, de Tokusatsu, um pouquinho de anime também, se vocês quiserem. Foi febre de 88. E falam que começou em fevereiro, né? O Jasper Changeman veio em fevereiro, só foi ver em outubro. Quando que estreia exatamente Jasper Changeman na manchete? Vamos perguntar para o nome das datas, Matheus Mosman. 22 de fevereiro de 1988. Depois de muitos anos de peregrinação, apareceu finalmente a chamada de estreia, né? Algum bendito tinha gravado a programação da tarde da manchete por alguma obra do acaso aí, sei lá, e apareceu. Às 8 da manhã, Clubinho da Manchete. Incríveis aventuras com Changeman, Jaspion e Flashman, os super-heróis preferidos da garotada. E já foi sucesso estrondoso, né? Porque já era sucesso em locadora, né? Já era no boca a boca, que não demorou muito também pra própria Rede Manchete trazer junto lá com o seu Toshi mais séries, né? Trazer junto no sentido de pra exibir, né? Porque depois de Jasper Changeman, importante falar, né? Os heróis japoneses não eram novidade no Brasil, já tinha Ultraman, Spectraman, tinha outras séries, né? Que tinham sido exibidas aqui com sucesso, tal, outra série, blá blá blá. Mas aqui, depois de Changeman e Jasper, o que estreia depois? Flashman, depois veio Jiraiya, Lion-Man, era essas 5, né? Era onde eu parei por aí. Depois começou, porém depois, assim, anos 90, aí as outras emissoras começaram a investir, que foi, eu ouvia dizer de Charivan Metal, de Google Five, que era da Band, e Machine Man. Ditou tendência, né? Assim como o próprio anime, né? A chegada do Cavaleiro do Zodíaco também ditou tendência também para as emissoras. Inclusive, cria até um efeito que muita gente acha que tudo passou na manchete, né? Inclusive, né? Já era esse efeito. O Jaspion e o Changeman foram os primeiros, certo? Teve o Flash, o direto. O último foi Sombrain? O último, se tu botar na ponta do lápis, é o National Kid. É verdade, porque a manchete vai reprisar o National Kid, vai reprisar o Ultraman depois, né? Quantos Tokusatsu ao todo, então, independente se foi estreia ou não na manchete, foram exibidos na manchete? 23. 11 anos, 10 anos e 11 anos. Jasper Spilvan, Jiraiya, Giban, Spectre Sobrein, 6. Foram 6 Metal Heroes, 3 Super Sentais, 9. E todo mundo ficou quieto esperando eu contar, mas vamos lá. Eu tô com a ponto, já vai conseguir. Que vez? Os 2 Lion-Mans, a Cybercop e os dois Kamen Riders. E Patrine, né? Patrine. E o primeiro Ultraman e o National Kid. National Kid. E o Gridman. Vamos dar um boi pro Gridman, né? Vamos dar um boi pro Superman Samurai, né? As cenas de ação passaram. As cenas de ação de Gridman passaram, que é a única coisa que presta de Gridman. Como é que chamava aquele? É WMCA Masters também, né? WMC Masters. WMC Masters. WMAC Masters. Aí é sacanagem, pô. Aí é sacanagem. Bom demais. Sharon Lee. É que tem boneco da Bandai, é Tokusatsu. Passou na manchete, é Tokusatsu, né, Juma? A Juma, inclusive, e o Lion Man são quase a mesma categoria de programa, né? Cara, que engraçado, né? A gente parava pra pensar assim, como o Dani tava falando, Danilcina. Tem esse efeito de muita gente achar que tudo passou na manchete, né? Mas, pô, passou muita coisa na manchete, né, cara? Muita coisa. É que a gente costuma dizer assim, né? O período, a era manchete tornou-se um termo, né? O período era manchete, independente se era no canal 9. A era manchete, ela é o final de era Showa com início de era Heisei. Mas quando a gente fala assim, era manchete, incluindo as duas outras emissoras, né? A Band e a Globo. Então, mas as demais manchete... emissoras da época passaram por causa da manchete, né? Por causa do sucesso da manchete. Sim. A manchete, ela mexeu, assim, estrondou, fez as outras trabalharem, né? Inclusive a manchete foi a única a colocar no ar um tokusatsu que ainda não tinha terminado no Japão, né? Quando o Giban estreou no começo de 90, ainda não tinha sido exibido o último capítulo. Acho que faltavam 3 ou 4 capítulos, né? Para Giban se encerrar no Japão.
2 capítulos? Isso aí. 2 capítulos. E isso só viria se repetir em 2025, quando a Sato lançou Kamen Rider Zetsu no Brasil. Então levou mais de 35 anos pra isso acontecer de novo no Brasil. Cara, era foda, assim, eu assim como todos vocês provavelmente ficaram putos quando a Manchete reexibia, né? O Cavaleiro do Zodíaco, exibia um Shurato, o Hakusho, porque aconteceu mais com o anime do que com o Tokusatsu, né? Mas o período que eu fiquei mais puto com a Manchete foi o final da Manchete, o último ano da Manchete, 99. Porque ela tava exibindo o Jiraiya Maskman, lembram disso? Lembro, eu cheguei a gravar. Só também. passava a parte da série e ficava muito puto com isso, cara. Eu tinha gravado, só que eu perdi esse VHS. Eu tinha gravado todos os episódios que passaram da série de Jiraiya de Maskman. E Jiraiya ainda pulavam 2 ainda. Não é de Tokusatsu, mas o que eu fiquei muito puto com a Manchete foi reprisar Cavaleiros do Zodíaco até a Casa de Leão umas 3, 4 vezes. Até hoje, se eu assistir o episódio 53 do Cavaleiros, eu sinto que é uma coisa diferente, cara, por causa disso. Dá gatilho. Sempre ia até o 52 e voltava, né? É quando o 53 que já começa a mostrar umas outras paradas, o finalzinho da Casa de Leão ali, já me dá um sentimento de novidade. Eu tenho essa sensação com o episódio do Kamen Rider Black RX que o Das Mother aparece. Porque a Manchete ia até o episódio que o Das Mother aparece e voltava pro começo. Ia até ali e voltava pro começo. Ia até ali e voltava pro começo. Os Changeman também, eles, quando terminava na morte de Bubba e depois voltava do início, e do Jaspion, quando a cidade se tornava uma selva e quando ele destruiu o monstro com a espada, e ali voltava do início. Eu ficava puto, eu fiquei puto na verdade também, fiquei puto, cara, como assim? Eu lembro que eu adorava Black Kamen Rider, né, cara, adorava Black Kamen Rider. Aí anunciou o RX, mas eu nunca tinha visto o final do Black Kamen Rider, sacou? É que o cara virou RX, ninguém sabe como é que acabou a série. E por muito tempo, em muitas brigas de fórum, né, Toku Brasil e outros fóruns aí, tinha gente que jurava de pé junto que tinha visto o final de Black na Manchete. E a história sempre prova, né, quem está certo e quem tá errado, né? E nunca tinha sido exibido o final, né, cara? Eu nunca tinha sido dublado, né? Não vi o final do Black. Como é que, galera? Teve gente que jurou que viu o dublado, inclusive. Mas é uma discussão que persiste até hoje em relação ao último capítulo do RX, né? Tem gente que diz que assistiu, tem gente que diz que não assistiu, então fica na dúvida se existe uma teoria de que a rede, a Manchete como rede, sair transmitido do Rio para o Brasil inteiro, não exibiu, mas que talvez alguma afiliada tenha exibido, porque o Tokusatsu era usado como tapa-buraco pelas afiliadas, como o Chaves era o tapa-buraco do SBT. Eu lembro que quando eu era criança, passava as férias no litoral catarinense, e mais de uma vez eu assisti Soul Brain no horário do almoço. Soul Brain nunca passou no horário do almoço nacionalmente, mas é que era o horário da programação local, e a afiliada de Santa Catarina não tinha jornal local, punha Soul Brain, 2 episódios de Soul Brain. Foi aí que eles exibiu inclusive o preview do episódio, que não era dublado, então terminava a vinheta, o encerramento do Soul Brain, cantado em português, e vinha o preview do episódio seguinte em japonês. Eles passavam a fita completa, inclusive. Não, a Pampa também tinha muito disso de passar em horários alternativos, assim. E dá pra ver que era uma cópia que eles faziam dentro da própria emissora ali e despachavam. Só que essa questão do RX aí, eu não posso falar por todas as emissoras, né? Mas a imagem que nós temos e que gerou esse áudio que circulou por muito tempo em DVDs alternativos e já circulava em VHS, é uma imagem que é desviada de dentro da Ticara Filmes. Não é uma imagem da Rede Manchete. Isso eu posso garantir porque eu tenho essa fita. Olha só. Eu lembro que a gente era tão viciado em Manchete que eu fiquei triste quando vi que Jaspion, Changeman e Flashman tinha ido pra Record. Eu tinha aquele medo que os manchetossauros, né, tem. Mas como assim vai vir outro Metal Hero? Mas e o Jaspion? Mas e os Changeman? Eu ficava, poxa, e se vir alguém melhor? Eu não vou aceitar, eu não aceitava isso. E aí eu parei em Flashman. Eu adorava. Cada série nova que a Manchete lançava, eu adorava. Eu ficava assim eu ficava com medo de... E se eu não gostar mais de Jaspion, porque vai vir um melhor? Eu tinha essa sensação. Tinha essa. Eu não ficava felizão, porque assim, no meio dos anos 90 principalmente, quando começa a sair herói, eu comecei a ir na Liberdade, eu comecei a ter acesso a algumas coisas, né, a avó do amigo meu trazia, mandava
né, episódio de algumas séries gravadas pra ele, que eu citei, né? Eu já comentei aqui no Tocast. Eu vi B-Fighter, por exemplo, sem legenda, em um VHS da avó do amigo meu. Então, cara, quando eu via o Inspector, Sombren, quando eu percebi de Sombren X depois, eu ficava animadaço, porque eu sabia que tinha mais coisas acontecendo, né? Então, para cada lançamento eu ficava muito feliz. E pra mim foi muito difícil no final dos anos 90, quando a Record vira Rede TV e eu não tinha mais Tokusatsu e Ultraman Antiga. Cara, eu corria da escola pra poder ver Ultraman Antiga porque era o que tinha pra ver na época, sabe? De novo. Eu cheguei a correr em muitas locadoras pra poder alugar a fita que tinha pra poder copiar. Pra poder ainda ter Tokusatsu, eu senti bastante o peso do fim da Manchete. Eu não gostava da exibição do carnaval porque, nossa, eu ficava esperando, não vai ter à tarde, não, tava lá exibindo. Ah, não, aí eu adorava, né? Eu preferia o carnaval do que o Tokusatsu. E não dava conta, lançava álbum, lançava muitos produtos, você não dava conta, você queria ter tudo. A roupa, você quer ter a roupa e você não tem dinheiro pra comprar a roupa, que era muito cara, né? Nessa época os comerciais eram legais, né? A gente não reclamava dos comerciais, né? E eram longos, né? Eu também tinha como Gilmania de gravar a programação, porque eu sabia que um dia para de ser exibido e eu quero ficar assistindo. Então eu tenho um episódio do RX que foi gravado no dia da morte do Adolfo Bloch. Além de que nos intervalos tinham flashes falando da morte dele, naquele dia a programação tinha uma faixa preta no canto superior direito. Eu lembro de estar gravando e pensando, puxa, essa faixa preta tá estragando a minha gravação. Não tinha marca d'água ainda, as emissoras não tinham marca d'água naquela época, só a Cultura e a Band. É mais a partir de 98 que as emissoras passam a ter marca d'água, né? Seu Adolfo, se você não morre, live na TV aberta, tô brincando. É verdade. Até parece. Bom, eu junto com os amigos de live. Eu juro, não vou falhar. Jaspion. Depois de Jaspion Changeman, qual foi o Tokusatsu de maior pico de audiência assim da Manchete? Depois desses dois estombos. Talvez não em números absolutos, mas os que conseguiram ser o primeiro lugar na emissora foi Cybercop e Black Kamen Rider em 93, 94, muito porque não tinha nada na emissora. Não era assim um sucesso. Como não? O Cybercop é maravilhoso. Não, digo, não era um sucesso estrondoso como era Jaspion Changeman, que tipo, eram quase que o ano inteiro, tipo, os líderes de audiência da Manchete, né? E foi... Nessa época aí é bom lembrar que entre 93 e 94, depois que a IBF basicamente tinha quase afundado mais ainda a Manchete era 7º lugar em audiência. Ela perdia até pra CNT Gazeta, pra vocês terem uma ideia, no número absoluto. E é nesse período aí de 93 a 95 que a Manchete perde muitas afiliadas, né? Por exemplo, aqui onde eu moro, no Paraná, a Manchete perdeu a afiliada. Então a afiliada dela mudou para Record, que era uma emissora que estava em ascensão, uma rede que estava em ascensão. E a gente ficou, eu acho que aqui em Curitiba, uns 2 anos ou 3 sem sinal da Manchete, não tinha mais... ou você pegava por parabólica, ou quem tinha TV por assinatura, daí tinha o sinal de São Paulo na TV por assinatura. Até que veio uma emissora nova em UHF, que UHF é sinal ruim ainda, então tinha que assistir a Manchete em UHF, e foi assim até ela falir em 99. Isso aí. Aqui a Pampa deixou de transmitir a Manchete em 97. Fiquei sem ver o final do Sensui, do Hakusho, só depois na parabólica que eu consegui. Aqui como é São Paulo, a gente viu até o desligar os aparelhos, praticamente. E aqui Nossa, era o canal ela 9. Morre mesmo. Desligou o aparelho. Aqui a Manchete era o canal 9. Sim. Aqui em São Paulo, a Cultura 2, o SBT 4, a Globo 5, o Record 7, Manchete 9, a Gazeta 11 e a Band 13. Que querendo ou não, na digital voltou a ter essa ordem, né? Cara, hoje se alguém falar coloca no 13, uma parte do país tem dor de barriga, né? Mas a Bandeirantes era o canal 13. A gente vira 32 no HF. E esse final da Manchete, a Manchete acabou, mas meio que não acabou, porque a Rede TV só foi estrear em 15 de novembro de 99, e nesse período ali entre abril e novembro,
eles continuaram reprisando, por exemplo, Pantanal, porque ainda não tinha terminado a reprise, e o Jornal da Manchete virou primeira edição, mas eles mantiveram a trilha. Então era a trilha do Jornal da Manchete, mas agora chamado primeira edição e feito em São Paulo, não mais feito no Rio de Janeiro, e só aparecia uma vinheta escrito TV, sem mais nada, né? Porque a Rede TV oficialmente só surgiria em 15 de novembro de 99. Eu me decepcionei muito com a Rede TV, sabe? Porque no começo dos anos 2000 a gente já tinha uma idade suficiente para saber de muita coisa. A gente já sabia o quanto que Cavaleiro do Zodíaco, o quanto que Jaspion, né? E ela também, né? Ajudou a Rede TV, a Manchete, né? A sobreviver e respirar por aparelhos por muito tempo. Aí veio a Rede TV e eu senti que a Rede TV queria ser mais um clone da MTV do que na TV aberta, né? No VHS. VHS não, no VHF do que ser uma continuação da Manchete, né? E o que eu queria ver eu queria ainda ligar na Manchete, ver um Tokusatsu, né, cara? Eu gostava dos programas da Manchete, né? Porque eu me acostumei, por exemplo, não sei vocês, a assistir a Manchete logo no meu dia, né? Em casa, uma TV só, como provavelmente vocês também. Então a gente tinha lá os horários, né? E a parte da tarde era da Manchete. Meu pai também assistia anime Tokusatsu, por exemplo. Né? A parte da manhã era mais para SBT, dependendo, né? Porque também tinha hora que estava na escola. E à noite era da Globo, não tem jeito, né, cara? À noite todo mundo tava pra ver novela, né? E muita gente hoje, alguns até que cresceram, por exemplo, com a Rede TV, não tem na memória a Rede TV inicial, porque a gente pensa em Rede TV, pensa no Rede TV, né? É a pior TV do Brasil em qualidade técnica, em audiência, em tudo mais. Só que a Rede TV... em programas, só que ela começou com uma ideia como era a Manchete no início, a TV de primeira classe, programas de mais refinados, programas bem produzidos. Marília Gabriela estava lá nesse começo, o João Kleber não era essa desgraça que depois virou a ser, mas estava lá. Juca Kfouri estava fazendo programa de esporte no domingo, que não deu certo também a Rede TV de primeira classe. Durante a semana também, ele e o Cajuru. E a Rede TV também não deu certo como a Manchete de primeira classe, a Rede TV de primeira classe não funcionou e debandeou para essa Rede TV que a gente conhece até hoje e que só desce ladeira abaixo, né? Não tem nem mais ladeira para a Rede descer. A Rede TV chegou a exibir alguns seriados, produzir alguns seriados, exibiu o Pedro Escamoso, né? Por exemplo, Betty a Feia foi lá também. O Super Pop começa com a Galisteu e depois vem a Luciana Gimenez. Tinha alguns programas legais, né, cara? Tinha algumas coisas interessantes, né? O Pânico da TV começa na Rede TV, antes do Pânico virar... Na época o Pânico era legal, né? Vamos dizer assim. Então tinha algumas coisas interessantes, né? O próprio programa de fofoca lá do Ok lá... Esse é o nome do... O Nelson Rubens, né? TV Fama. Também é interessante no começo. Ela teve um começo, vamos dizer assim, interessante. Mas só como eu comentei, ela acabou indo por um caminho e depois também criou-se programas chatos para Dedéu. Até achei que ela fosse em algum momento se reestruturar. Lembro quando levou a Hebe pra lá também. Acho que a Hebe foi pra lá, não foi antes de morrer. Mas não, cara. Achei que ela ia investir em muitas séries também, porque a gente... Friends, por exemplo, né? Outras séries também que foram exibidas lá. Mas não, cara, acabou sendo que a Rede TV acabou se tornando hoje, pra mim, a TV realmente, como o Nares falou, mais chata do Brasil. E a Manchete, nos seus piores momentos, ela não era a TV mais chata do Brasil. Não. E o fechamento, o fim da Manchete foi o que propiciou a Record a passar a concorrer com o SBT, né? Porque a Record se tornou rede depois que ela foi vendida para Edir Macedo no fim dos anos 80, mas durante os anos 90, que a Record ganhou muitas piadas no período, nem fazia nada para o SBT, que era segundo lugar absoluto durante os anos, a segunda metade dos anos 90, né? Depois do fim da Manchete que a Record vem para ocupar esse espaço da terceira emissora, e teve períodos, inclusive, que ela chegou a passar o SBT
E 2024, 2025, ela tá de novo na frente do SBT, que o SBT tá numa das piores fases da sua história, né? Engraçado é que assim, a Manchete ela ainda é referida até hoje, e em alguns pontos bem interessantes, como o próprio Pantanal, né? Que o SBT exibiu e a Globo fez uma versão nova, né? Acho que o SBT também exibiu na Raiz do Trovão também. Houveram alguns programas aí depois no SBT, também outras emissoras tentavam emular um pouco do que foi a própria Manchete, né? Inclusive, agora em 2026, estreia no HBO Max o remake de Dona Beija, né? O texto lá da Manchete da metade dos anos 80. Triste, é verdade, vai sair, né? Com a Grazi Massafera. Cara, triste, assim, né? O fim de uma emissora que nasceu pra ser, né? Eu acho que os slogans da Manchete contam muito do que a Manchete queria ser e quase conseguiu, né? Uma televisão de primeira classe, né? O Brasil passa na Manchete, a força de quem acredita no trabalho, né? Qualidade em primeiro lugar, vão sempre em primeiro lugar. E esse é um ponto interessante porque muita gente lembra com muito carinho da Manchete, não só pelo Tokusatsu, mas por novela, por carnaval, por outras coisas, né? Interessante, né? E a Manchete, ela divide com o SBT, né, a televisão do coração de muita gente que venceu os anos 80 e 90. Vou seguir meu caminho e lutar. O tempo é de viver. Então vamos para nossas considerações finais, aquele momento que cada um vai poder falar tudo que não conseguiu falar durante o cast. Falar aquilo que vem do Nossa Senhora, eu falo que eu fico preocupado. A gente deve ter se cortado bastante aqui, né? Vou fazer de novo. Vamos para nossas considerações finais, aquele momento que cada um vai poder falar alguma coisa que não conseguiu falar, trazer alguma informação que não foi falada, né, durante o papo, fazer alguma consideração, reclamar de alguém ali do Adolfo Bloch, né, pode reclamar da gente também, fica à vontade, contar alguma coisa do coração, aquele momento para que quem ouviu a gente até aqui, né, Kuroda, ainda se dê bem, né, com uma informação ou com um entretenimento gostoso, saindo de nossas vozes de veludo. É sempre bom trocar experiência aqui com todos vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pra vocês que ouviram até agora. Eu, como sempre, aqui começando, é o seguinte, eu falei mais cedo, eu quis parafrasear a história do 900, porque realmente, chegou uma época quando eu era pequeno, eu fiquei viciado, eu ligava de qualquer lugar que eu estava, tentava ligar pra conversar aí com os números que tinham de 0900, até a hora que meu pai descobriu e realmente sentou o cacete em mim. Um beijo, pai. Mas eu acho que isso, a Manchete foi realmente veio uma TV que fez também ser, assim como eu já falei, né, sobre a revista Herói, que não existiria o Kuroda se não fosse a revista Herói. Acho que também a TV não existiria o Kuroda, acho que também sim a TV Manchete, por tudo que a gente assistiu lá. Tá, então é isso, gente, muito obrigado. Já quase 300 casts, parabéns a todos nós aqui que chegamos a este número, parabéns mesmo, 300, muito obrigado. Isso é 300. 300, E olha que já gravamos o 1000, né? Já gravamos o Tococast 1000. Tococast 1000. Então, gente, muito obrigado por esses 300 casts, então, vocês que curtem, que acompanham a gente, que
Eu falei isso já pro Gil uma vez em off no final de 25, né? Que a gente às vezes esquece o tamanho do nosso alcance, aonde a gente pode chegar, como a gente pode chegar, né? Como a gente toca as pessoas, como a gente tem ouvintes do Brasil inteiro, né? E aí esses ouvintes viram nossos amigos, e aí vêm pra cá, conhecem a gente, mandam presente, viram padrinhos, então também estão aí apoiando a gente, gastando o seu dinheiro suado com a gente. Então, eu fico muito feliz por todos vocês que ouvem a gente nessa retomada do TocoCast aí, 300 episódios. Daqui a algum tempo já são quantos? Já 5 anos, Gil, é isso, né? A gente foi 20? Foi 20 ou 21? Foi 20? Eu tô perdido. O cast volta em 20. Abril. Não foi abril de 20, né? Que a pandemia foi abril de 20. Abril de 2020. Que a gente retoma aí o TocoCast. Então, eu só tenho que agradecer. Eu sempre aproveito esses momentos, casts especiais, fim de ano, para agradecer vocês, ouvintes, por tudo aí. Sempre. Muito obrigado por apoiarem a gente, ouvirem a gente, gostarem do nosso trabalho. Esse que foi mais um cast especial, foi uma aula, eu fico aqui ouvindo. Eu fico ouvindo tanto que eu ponho com a cabeça baixada ouvindo, e o retorno do áudio fica saindo na gravação, para desespero do Rafa. Rafa também, nosso editor. Rafa, muito obrigado por tudo aí com a gente já participou de algumas vezes, tá com a gente aí passeando. Então esse também, o Rafael é alguém do grupo, né, faz parte do grupo, apesar de lá ser do Banco de Cérebros, mas faz parte aqui. Então, Rafa, também muito obrigado por tudo, e todos vocês aqui. Não podia ser um time melhor do que esse 300. Tem vários outros que já participaram e participam, ainda vão participar. Então, muito obrigado a todos vocês. Vamos lá. Então, eu vou seguir na ordem, tá, gente? Na mesma ordem que eu fiz aqui vai ser agora. Então, Adriano Nares, por favor. Acho que para quem viveu a época, como eu vivi a época, como telespectador no fim dos anos 80 e anos 90, né, criança dessa época, a Manchete era a minha emissora de TV preferida, depois o SBT, e só então vinha a Globo. A minha infância foi assistindo a Manchete e depois também a Cultura no meio dos anos 90, com uma programação excelente. E foi também na Manchete que eu me apaixonei por aquilo que depois viria a ser a minha profissão, pelo jornalismo. Eu gostava muito de assistir o Jornal da Manchete, já não era a época do Eliakim, era a época da Márcia Peltier, e eu ficava fascinado com o Boa Noite da Márcia Peltier e a piscadinha que ela dava para a câmera todas as noites, na época que tinha Carlos Chagas comentando de Brasília, Vilas Boas Correia com os comentários internacionais, o Sérgio Rondino em São Paulo, e depois era o Florestan Fernandes Júnior, um jornalismo de extrema qualidade. E depois, na faculdade, estudando jornalismo de televisão, eu via que os jornalistas consideravam que nos anos 90, final dos anos 80 e primeira metade dos anos 90, o melhor jornalismo que se fazia em televisão era o da Manchete. Não tinha o dinheiro da Globo, não tinha os recursos da Globo, mas em qualidade de editores profissionais da época acreditavam que a Manchete era superior. Como já dito aqui, ela inovou nas novelas também, ela não quis copiar a Globo. Eu acho que isso é o grande diferencial da Manchete. A Manchete não quis copiar a Globo nem o SBT, que era a segunda colocada da época, para tentar se aproximar dos dois. Ela quis fazer algo diferente deles. Elas quiseram uma alternativa à Globo e ao SBT. O que eles não fazem que nós podemos fazer? Tá aí o estilo das novelas, o tokusatsu, o jornalismo, os documentários, toda a outra produção dramatúrgica, o lançamento de uma sessão de cinema de filmes nacionais, coisa que na época a Globo só fazia no começo do ano. Ela não tinha uma sessão contínua ao longo do ano. Há um tempo a Manchete fez com o cinema nacional. Então eu acho que a Manchete foi uma televisão que teve o sucesso que teve pelo amor, principalmente, de quem trabalhou lá dentro. Lendo livros sobre isso, e eu sou fascinado pela história da comunicação brasileira, e algumas das coisas que eu citei aqui estão no livro Os Irmãos Karamabloch, do Arnaldo Bloch, no Memórias de um Sobrevivente, do Arnaldo Nisquier, no Aconteceu Virou Manchete, que várias pessoas
trabalha na Manchete, e também o livro Seu Adolfo, do Felipe Pena. E para encerrar minha participação hoje, gostaria de citar um trecho desse livro do Felipe Pena. É um trecho de um depoimento do Carlos Sigemann, que é sobrinho neto do Adolfo Bloch. E ele descreve o tio de uma forma que a gente entende por que a Manchete acabou, tanto a revista quanto a TV. Ele diz: Adolfo não utiliza nenhum método científico em seus negócios. Ele não faz pesquisas de mercado, não vê a cotação das bolsas, não verifica o câmbio do dia, simplesmente aposta em sua intuição. Adolfo é um jogador. Muitas vezes toma decisões baseadas em superstições ou simples lançamento de dados. Decide investir ou não investir milhões em um determinado empreendimento com base no movimento do focinho de sua cadela. Então esse era Adolfo Bloch. Por isso que ele conseguiu esse sucesso e por isso que as empresas dele também foram à falência. E num trecho do livro, o Felipe Pena também cita uma frase do Adolfo Bloch ao sobrinho, o Jaquito, na venda para o Grupo IBF. Ele diz assim: não deixem que a TV nos leve à falência. Eu sou apenas um tipógrafo. Realmente ele não entendia de TV, mas de alguma forma ele conseguiu fazer uma TV diferenciada e que entrou para a história da TV brasileira, assim como a Tupi é citada até hoje, assim como a antiga MTV da Editora Abril é citada até hoje. Foi um prazer ter assistido a Manchete na minha infância, ter na memória acompanhado aquilo com certeza ajudou a formar o profissional que depois eu me tornei. E para você que está nos escutando, quer acompanhar a nossa revista eletrônica de Tokusatsu, toda semana no canal Toku Agora no YouTube, você acompanha eu, o Gil Kuroda e mais um batalhão de colunistas falando de Tokusatsu, dos assuntos do momento, fazendo review das séries que estão no Japão e também falando das últimas notícias. Acompanhe a gente nas redes sociais e obrigado. Eu que agradeço você, Naressi. Você é um dos que veio pra cá graças ao TokuCast e agora tá aí dividido comigo e com você nos 5% da empresa, que os 95% do resto é do Gil. Mas muito obrigado mesmo por tudo. E aí agora aí, ó, dividindo os outros 5% da empresa comigo e com o Naressi. Senna, você aí, considerações finais sobre a Manchete. Cara, e suas. Eu queria puxar sobre o que o Kuroda falou. Eu lembro do mini bug do Churato, cara. Eu era doido pra ligar pra ter uma chance de ganhar, mas diferente do seu pai aqui, nem telefone tinha, então não dava. Assim como o Nares falou, fez parte da minha infância também, da minha formação. Eu sempre falo isso, eu já falei isso até quando a gente gravou sobre o Inspector. Apesar de gostar muito de Tokusatsu, eu lembro mais da parte de anime, né? Quando o Cavaleiro estreou, eu tinha 6 anos. E pra mim aquilo foi um frenesi danado, né? E é isso. Eu não tenho muito a acrescentar depois do que o Nares falou. Eu fico até com vergonha de falar qualquer coisa. Mas queria agradecer todo mundo que tá aqui com a gente, né? Nossos amigos, é sempre um prazer gravar com vocês. E agradecer também aos nossos padrinhos que fazem a gente continuar com o projeto, ajudam a gente aí. E convidar o pessoal que tá ouvindo aí, deixar nos comentários aí, tanto no YouTube, você pode deixar no Spotify também, sobre um momento marcante da Manchete pra vocês. E é isso aí. Boa demais, verdade. Você que chegou até aqui, né? Pra você que chegou aqui agora até o final, escreva, sei lá, Brida, né? nos comentários. Mas muito obrigado também, Senna, por tudo. E ele, nossa borboleta adiada pela luz aí, tá no seu ano sabático, tá aí no seu ano mais filosófico, talvez, aí com realinhando todos os seus chakras, mas Dani também faz parte aqui do tokusatsu.com.br, do TokuCast, ele participou já de muito mais cast que eu, logo hoje eu preciso atualizar a lista aí de quem participou mais, mas Dani, muito obrigado por tudo e suas considerações finais. É verdade, escreve Brida e mandaremos todo o roteiro do Brida para você nos comer. Pois é, 5 anos aí de cast, sobrevivente da era Manchete, né? Pessoa que deprimido pelo fim da era Manchete, pela TV Manchete, né? Era uma TV que a gente gostava muito, né? Não era qualquer emissora, não era qualquer época, né? Era de ouro, uma época de ouro mesmo. Desmatamos, era tudo mato, mas a gente estava descobrindo os tesouros e vivendo momentos
valiosos. Eu não sei falar como Nares, né, citações, mas vamos só agradecer, né, e que tivemos essa sorte, essa graça de ter vivido esse momento, né, de ter um canal muito, muito valioso, muito rico em entretenimento, né, informação. E por esse canal a gente que assistimos, hoje a gente está aqui, hoje a gente sabe, conhece muita gente, a gente se vê todo ano, né, por causa desse canal a gente conheceu mais séries. Por este canal a gente desenvolveu muitas habilidades, aprendemos a falar outro idioma, aprendemos a destinar para outro país, enfim, né? A gente só tem que agradecer aí, né? Porque a gente viveu, a gente não leu, a gente não viu na internet, a gente viveu. E aí a gente tá aqui para contar. É isso, né? Boa, seu lindo. Muito obrigado, viu? Imagina. Esse seu ano sabático aí, se cuida. Vamos lá. Matheus, muito obrigado por participar. Não é o primeiro cast, não é o segundo. Você que tem uma história com a nerdice, com o Tokusatsu, como fã, como trabalho. Então, obrigado aí por ter aceitado estar conosco nesse cast 300, viu? Muito obrigado mesmo. E suas considerações aí sobre a TV Manchete. Eu agradeço novamente por ter me chamado por uma ocasião tão especial, celebração de 300 episódios. Já tive um podcast também, passou de 300 episódios. Sei que não é fácil fazer podcast. É uma coisa, um esforço hercúleo, envolve muitas pessoas. E isso aí é motivo de comemoração total. Sobre a Manchete eu vou ser sucinto, eu prometo. Uma emissora que durou muito pouco, durou 16 anos, já se foi a 27 e a gente ainda está aqui falando dela, né? Um período de tempo razoavelmente curto de existência aqui, mas marcante ao ponto de que quase 30 anos depois a gente ainda está falando aqui, exaltando e tratando ela não como uma emissora, mas parece como uma amiga, um parente da gente que se foi e merece ser exaltado todas as vezes, né? Que possível. Eu sempre fico muito contente de falar sobre a Rede Manchete, porque não só a emissora, mas lembra de um período muito feliz das nossas vidas, né? Um período onde tudo parecia mais simples, mais fácil e mais bonito. E eu acho que a gente não consegue desvincular a imagem da Manchete com a da nossa vida. E é isso que torna ela tão especial. Boa demais. Muito obrigado aí. Obrigadão mesmo. Gil, 300... É muita coisa. Muita coisa. 6 anos, é isso? Eu tô muito ruim de data. 5 anos, 6 anos já? Quase 6, né? Ou 5. Quase 6. 5 e 11 avos. 5 e 11 avos de retomada. Logo mais dá 6 anos aí. Então, 6 anos de TokuCast. 6 anos que a gente... preso em casa numa situação que ninguém imaginava, né? Decidi retomar aí esse projeto. Graças à sua paixão pelo que é o podcast, né? Pela que serve o podcast. Você sempre gostou, participou já desde os primórdios, né? Nunca negou isso, nunca deixou de dizer da sua referência por Jovem Nerd, por ter ouvido, por ter se arriscado, por ter pensado, testado. E são 300 programas, 300 pautas, 300 coisas que você pensou, escreveu, roteirizou. Pensou, vou convidar X, vou convidar Y. Depois pensou, não convido mais nunca mais, mas convidou. É o podcast talvez com mais convidados, né? Principalmente de Tokusatsu. Podemos dizer sim, sem demagogia e sem negar o que os outros fazem, mas o principal podcast sobre o assunto que temos aqui, e onde você dá a oportunidade para muita gente vir falar, conversar. Parabéns aí por ter chegado até aqui, por ter aguentado, por ter persistido, né? Eu acho que é isso, eu acho que graças a essa retomada muita coisa aconteceu. Cada ano alguma coisa aconteceu na nossa vida em relação ao Tokusatsu, né? Agora
a volta do tokusatsu.com.br como um site de notícia, como um veículo de notícia, né? Foi a última grande coisa que fizemos, que fazemos, e já até somos referência, somos citados, né? Então, a cada ano a gente consegue criar alguma coisa. E tem coisas para vir que a gente já falou, tem livro para vir, tem outras coisas, tem eventos. Então, claro, a gente não para. Uma hora a gente vai parar. Por enquanto ainda não, mas uma hora a gente vai parar. Mas é isso, 300 casts e Rede Manchete, por favor. 23 anos, né, de idade, mas a gente costuma falar que o Tokusatsu.com.br atual tem só 6, né, que é o tempo do Tokucast. E hoje nós somos um grande grupo aí, com o Tokusatsu.com.br, com o Spiral Media, né, a gente tá trabalhando um bocado aí, né, e 300 episódios, e a gente vai trabalhar para chegar no 1000, vamos ver, né, 1000 é a nossa meta, vamos ver se a gente chega até o 1000. E sobre a Rede Manchete, cara, o Assis Chateaubriand, né, que criou a TV Tupi, grande, né, patrono, né, da TV brasileira, por assim dizer, criou lá a primeira televisão, né, TV Tupi em 1950, se eu não tô maluco, né, Matheus? O Assis Chateaubriand, 50, né? O Roberto Marinho, à frente da Rede Globo, eles foram figuras, assim, decisivas para a consolidação da televisão brasileira. Só que o Adolfo Bloch, cara, também deixou uma contribuição, na minha opinião, fundamental para a história da nossa TV, né? A Rede Manchete, ao menos nos seus primeiros anos, ali no começo, né? Talvez ela tenha sido a primeira emissora verdadeiramente intelectualizada, verdadeiramente moderna, verdadeiramente de primeira classe, né? Como diz o primeiro slogan, o desejo do Adolfo Bloch, do país. Né? O Jornal da Manchete, por exemplo, ele chegou a influenciar o jornalismo da Rede Globo, que era a grande referência, né? A cobertura do carnaval foi o que ditou regra da cobertura que a Globo faz hoje, né, cara? Foi a Manchete que mudou o jogo. E cobertura de carnaval, ela faz parte da grade da Globo intocável ali, né? A de São Paulo, do Rio. Em alguns estados, tem também nos próprios estados, como Espírito Santo, Rio Grande do Sul também, se não me engano. O investimento nas transmissões de esporte, por exemplo, né, nas transmissões esportivas, também ajudou a influenciar essa frente nas demais emissoras. Suas novelas, né, porque Pantanal foi um marco tão grande que a própria Globo teve que mudar, né? E fez grandes sucessos nos anos 90 aí, porque Pantanal mudou o jogo, né? As novelas da Globo mudam nos anos 90 por causa de Pantanal. E depois a gente tem grandes sucessos aí que vieram, né, dessa década. O boom de anime, apesar de sempre existir anime na televisão brasileira, né? E Tokusatsu também, foi o boom de anime de Tokusatsu na Manchete que repercutiu tanto que fez os demais canais buscarem o seu Jaspion, buscarem o seu Cavaleiro do Zodíaco e buscarem o próprio Jaspion, o próprio Cavaleiro do Zodíaco, né, em alguns momentos, né? Então a importância da Manchete, ela vai muito além de Tokusatsu. E para você que está ouvindo a gente aqui e não sabia disso, você que é nós temos ouvintes mais jovens, né, que não vivenciaram esse mesmo período, acredite, a Rede Manchete foi muito mais que só a emissora que passou o Jaspion, e ele é muito mais que só a emissora que passou o Pantanal, né? Ela foi muito importante, como nós falamos lá no começo, para a cultura pop brasileira, para a história da televisão brasileira. E para mim os grandes nomes, né, da televisão brasileira, dentro do meu pequeno conhecimento sobre isso, é o Assis Chateaubriand, é o Roberto Marinho, é o Silvio Santos e é o seu Adolfo Bloch. E é isso, cara, né? A gente espera que um dia alguma televisão seja mágica, como foi a Manchete, nesse período que ela existiu, né? E que seja tão lembrada e tão referenciada e até cultuada, né? Bastante cultuada, como foi a Manchete. Tá bom? Por isso que vocês que não conheceram esse período, veem tantas pessoas referenciando tanto um período, tanto uma emissora, principalmente nossos fãs de Tokusatsu. Viram aí quantos Tokusatsu o Dani estava contando para personagens de Manchete, né? Quantas datas importantes aconteceram, que o Matheus também vem contando, e quantos criadores de conteúdo que viveram a Rede Manchete continuam falando de Tokusatsu como a gente aqui. E a Rede Manchete exibiu várias séries aqui no Brasil, né, cara? Então,
né? De novo, a brincadeira com o Manchetossauro, ela é saudosa e ela é maldosa, independente de como é usada, mas eu tenho muito orgulho de ter vivenciado esse período, porque para mim a Manchete não foi só Jasper, não foi só Changeman. Eu vi muita coisa na Manchete, né? E muita coisa aconteceu e muita coisa virou Manchete nesse período, e eu realmente me senti em primeiro lugar quando eu estava assistindo os meus Tokusatsu tranquilamente às tardes da Manchete, tá bom? É isso, nem vou fazer jabá, o jabá vocês já ouviram aí da galera. Continue acompanhando o conteúdo do tokusatsu.com.br. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui, um grande abraço e fiquem com ele. Adeus! Por você logo mais a partir das 6h30 com a programação educativa. 7 horas, Manchete Rural. 8 horas, Homens e Livros. 8h30, Jornal do Professor. 9 horas, Sinfonia da Natureza. 9h30, Estação Ciência. 10 horas, Clubinho da Manchete. Meio-dia, Esporte e Ação. 1 hora, Esporte 89. 3 horas, Smith & Jones. 4 horas, domingo no cinema com o filme O Mensageiro. 6 horas, futebol ao vivo, Brasil e Japão. 8 horas, programa de domingo. 15 para as 10, show de gols. 10 horas, Jornal da Manchete, edição de domingo. 10h30, especial com DJ Lockwood. 11h30, toque de bola e logo depois, Hill Street Blues. Até lá, e tenha um bom dia com a Manchete. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br. Confira a lista de nossos apoiadores que ajudam a manter este conteúdo semanal. A eles, nosso muito obrigado. E se você quiser apoiar também, acesse o nosso Catarse e tenha acesso a diversas recompensas.